pessoal, dando início a mais um episódio do Novo Tempo Podcast. Hoje nós estaremos aqui com dois convidados que figuram no cenário da área da saúde. Nós temos aqui a Michele Persiano e Ian Mendonça. Ele é odontólogo e ela é psicóloga. Vamos conhecer um pouco aqui da história deles, história de vida, de profissionais, e vai ser um bate-papo muito interessante. Sejam bem-vindos. Fala, Hermes, tudo jóia, meu irmão? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre a clínica, sobre a vida, como é que a gente veio parar aqui em Arapiraca. E estou com a minha sócia da vida aqui, a Michele, que é sócia da vida e sócia dos negócios também. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. E vamos conversar, vamos bater um papo. Vamos bater um papo. O Ian e a Michele são meus amigos de longas datas, né? Muitas. A gente se conhece, a gente se frequenta a casa de vocês. Eu fico muito feliz em vocês estarem aqui. O convite foi feito, vai hoje, vai amanhã, não dava, a agenda cheia de vocês, mas a gente conseguiu hoje estar aqui. Tenho certeza que vocês vão tirar muita dúvida do pessoal que está assistindo. Vai falar um pouquinho da odontologia, falar um pouquinho da psicologia dentro do negócio, o diferencial de vocês, da clínica de vocês para os demais, né? A gente sabe que tem um diferencial, a gente batendo papo aqui no off, né? Isso. E a gente vai trazer isso aqui e contar um pouquinho da história de vocês, como foi que você veio parar, né? Você é de Maceió, foi que você veio parar... Foi raptada, veio raptada, roubada. Então vamos lá. Eu não conhecia Arapiraca, nunca tinha vindo nem para essas bandas de jeito nenhum. E aí eu sou capitã da polícia, eu brinco que quando eu tô agora de Mulher Maravilha, né? Ou eu tô agora de Ana. Quando eu tô de Mulher Maravilha, eu visto a farda, né? Eu me sinto assim. E aí eu fazia faculdade de psicologia com a irmã dele, na UFAL, e tranquei a faculdade de psicologia para poder fazer o vestibular do curso de formação de oficiais. Aí quando eu passei, chegou no terceiro ano, né, do curso de formação de oficiais, a irmã dele também tinha trancado, ela tinha ido morar na Alemanha e voltou. E aí quando ela voltou, a gente voltou mais amiga, porque as duas tinham parado o curso, né? E aí certo dia ela disse, eu briguei com meu namorado, vamos lá para Arapiraca. Meu pai é policial civil, né? Durão. E eu disse, rapaz, meu pai não vai deixar. E na academia de polícia eu disse, voltar de serviço. E eu não ia estar liberada, né? A coisa mais difícil é você estar liberada na academia de serviço, na academia de polícia, porque ou você está preso, ou você está de serviço, né? E aí, Deus, botando a mão em tudo, né? Eu falei com meu pai, a Luciana me chamou para ir para casa dele, a casa dela, disse, aonde? Em Arapiraca. Disse, quem vai estar lá? Disse, vai estar o pai e os dois irmãos caçulas dela. Os irmãos caçulas, o meu irmão caçula era uma criança, eu pensava que o irmão caçula dela também seria, né? Aí ele disse, pergunta sua mãe deixar, aí minha mãe disse, quem vai estar lá? Eu disse, não, eles. Aí a mãe disse, vá. Aí quando eu olhei na escala, eu não estava de serviço. Quando saiu a grade, que a gente chama de grade LC, grade de licença caçada, né? Eu não estava presa. Aí eu disse, vou para Arapiraca, peguei um ônibus, achava que quando chegava lá na usina, estava na metade do caminho, já faltava um caminho da gota. E quando eu cheguei aqui, fui correr na Avenida do Futuro, que hoje eu sei que é a Avenida do Futuro, aí corri, quando voltei, ele liga. Aí eu passei, né? Passei, vi correndo, aí liguei pro meu cunhado que tava correndo com ela, que é até do bombeiro ele também, o Alexandre, né? Eu disse, Alexandre, quem é essa morena aí? Já gostei, me conta aí. Ele disse, rapaz, cuidado. E aí nessas maloqueiras que você pega, não, aí é polícia. Aí o buraco é mais embaixo. Aí quando eu cheguei em casa, tava ela. Lá em casa, eu disse, não. Agora, conta como você diz. Eu tava onde? Na Toca do Lobo, você fala. Foi predestinada, né? Quando eu vi lá em casa, né? Eu disse, rapaz, aqui em casa. Eu pensei que eu ia buscar em algum canto, eu pensei que eu ia... Aqui em casa chegou de presente, né? A gente ia sair, eu tava com um colega, a gente ia pra um reggae que tinha antigamente ali no Passa a Ladeira do Claudionor, dobrando assim, naquela vacaria ali. Aí quando eu olhei, eu disse, rapaz, eu vou pra porra de reggae não, vou sair com a polícia, né? Aí, quando saí com a polícia, foi a última boca que eu beijei e estamos aqui até hoje, 2 meninos. Até hoje, desse dia em diante até hoje. Massa, eu sou fã de vocês como casal, conheço parabéns. De muito tempo. Vocês estão sempre evoluindo, sempre buscando um complementar o outro, que de fato é isso, um casamento, né? Um complementa o outro. E conte agora a parte da sua formação, sim, como começou. Se você começou com odontologia também, a Michele começou com psicologia, foi para oficial, depois voltou para psicologia, e chega já na parte que você voltou agora já, né, Michele? Isso, voltei para psicologia agora. Isso, eu tinha formado em análise de sistema quando eu era mais novo.
Mas eu fiz porque não sabia o que queria fazer, assim. Minha mãe disse, rapaz, vai estudar, fazer qualquer coisa. Só tinha direito e análise de sistema. Eu digo, rapaz, direito, não sei se é o que eu vou fazer, mas eu gosto de computador, né? Então vamos fazer análise de sistema. Fiz. E a odontologia, ela já foi uma segunda faculdade que eu fiz. E a gente se conheceu, eu estava no curso já, né? Não. Não. A gente se conheceu a gente se conheceu num conheceu. sábado, e aí o Ian estava se preparando, conheceu o Alexandre, que era meu hoje ex-cunhado do Ian, né? Ele Compadre. ele era oficial do bombeiro também. Tipo assim, eu estava para entrar no CFO e ele estava no último ano da academia de polícia. E aí o Alexandre conversava muito com o Ian, e quando eu conheci ele no sábado, no domingo, quando eu entrei no sábado, quando foi na segunda, o Ian entrou para o cursinho dizendo que ia fazer o curso de formação de oficiais. Aí eu brinco de graças a Deus que ele não passou, nada contra a polícia, né? Mas não é uma raça que eu queria muito me relacionar, nada contra. E aí eu dizia, ele não teve curso de formação de oficiais, e aí Ian chegou para mim e disse, aí, agora, ele super preparado, né? Aí eu disse... Estudei num ano que não tinha estudado a vida toda, A vida né? toda, é verdade, é. Maloqueirei muito, treinei muito jiu-jitsu. Olha o que uma mulher faz na vida de um homem, É olha. verdade. Ian, quando eu conheci Ian devia 6 matérias de análise de sistemas aqui no SESMAC. Não tinha terminado o TCC. E aí a mãe dele doida, só queria saber de jiu-jitsu, né? Campeão, alagoano, invicto, bilhões Daqui de a pouco a anos. gente fala do jiu-jitsu, uma coisa Só queria saber de jiu-jitsu. E aí ele chegou, né? Isso, vou fazer CFO. Aí estudou, e quando chegou na bica, disse, não vai ter o curso de formação de oficiais. Aí eu disse, olha, se minha mãe fosse dentista e meu pai fosse médico, eu seguiria um dos dois caminhos. Ele disse, rapaz, sempre gostei da odontologia, acho que eu vou fazer odonto. E aí, em 6 meses, terminou as 6 matérias que devia análise de sistema. Fui para Maceió, né, que eu morava lá. Terminou as 6 matérias, tirou 10 no TCC de análise de sistemas, passou no concurso da UNEAL e passou no vestibular da UFAL de odonto. Eu disse, tá vendo que um homem, quando tem uma mulher... Bota que tem topado. Você só é bom sozinho no jiu-jitsu. Nas outras coisas você depende da Michelle. Foi. Eu já tentei trazer ela pro jiu-jitsu, mas não teve jeito. Não, perde muito cabelo, muita unha, estraga meu botox. Não dá, não. A Dani é mais corajosa. Ela estraga a orelha também, né? Fica roçando no não tem tatame, condições, não é pra mim, não. Eu tentei, mas não deu muito certo, não. Ela levou uma pisa logo no primeiro dia. Aí Desistiu. disse, vai dar certo não, senão eu vou ter que acionar a Maria da Penha. Vai dar não, certo mesmo. E aí, assim, aí quando a gente casou, né, Ian terminou o odonto, a gente veio para Piraca, né? E aí o Ian abriu o consultório, foi quando eu entrei na odontologia como gestão, né, na parte de gestão. Porque eu sou pós-graduada em gestão de projetos, né? E aí a gente começou, aí A gente teve essa necessidade, né, foi. Porque o que é que eu percebi, sabe? Eu via o consultório, via o paciente chegando com um problema e a gente resolvia esse problema, mas ele acabava daqui a alguns meses vindo com outra situação e daqui a algum tempo com outra situação. E o meu paciente, ele não vinha para a gente mais num período de saúde, ele só vinha no período de doença. Aí eu comecei a estudar isso, digo, rapaz, tem uma coisa errada aqui, que eu faço um negócio... Mas aí foi que eu entendi. Eu não estava oferecendo tudo, eu não estava planejando tudo que ele precisa. Porque, assim, normalmente o nosso paciente, ele chega, está faltando um dente, ele tem uma mordida que está errada, ele tem uma estética que está feia, e esse conjunto todo, eu só tratava de um procedimento em um só. Então, ele nunca ficava no estado de saúde. E aí, como foi que a Michelle veio trabalhar comigo? Porque... na primeira consulta, a gente fazia um protocolo de fotografia do rosto, fotografia dos dentes, anamnese, exame clínico, e eu montava um plano de tratamento para ele e a gente apresentava esse plano de tratamento depois que os exames dele chegavam. Só que era muito ruim eu ter que negociar com o cliente, porque a gente depois começou a estudar isso, a Michelle na psicologia pode até explicar melhor, mas parece que o dentista e o médico tem que ser assim, só o super-herói, chega para resolver. Quando fala de dinheiro, parece que... Então ela começou a entrar, eu disse, Michelle, estou precisando de alguém para negociar, para chegar para falar de dinheiro, e comigo era muito ruim, né? Que o meu era assim, ó, é todo, metade agora, metade quando estiver terminando e acabou. Mas nem todo mundo tem um dinheiro desse para fazer, e a Michelle
Ela brinca, né, que eu sou filho de médico e dentista, ela é filha de policial civil. E professora, funcionário público. Então, dele era no cash, o meu era parcelado. Então, eu sei o que é isso, né? Eu vivia no parcelado. Tudo parcelado. E aí começou, depois que ela entrou com a gente, em 6 meses, a gente fez a primeira sede da Mendonça de Assis, que era lá na Rua São João. Sim, lembra de gente chegar no Unicompra, nada. Isso, mas o que eu sinto, sabe, Delvânia, é assim, que a nossa trajetória como clínica, ela veio de a gente ficar inconformado com algumas situações. Eu queria crescer a clínica, eu cheguei, a gente era um prédio no centro, e eu ofereci para o cara, só eu preciso do andar do prédio todo. Eram 6 salas, 7 salas, né? Era. Eu preciso do andar todo, porque a gente tem uma estrutura hoje que a gente tem uma sala de massagem pré-cirúrgica, tem uma sala de reunião que a gente apresenta os casos e faz a consulta. A consulta não é feita no consultório, não começa no consultório. Temos 3 consultórios e aí tem recepção que tem 3 ambientes. Eu queria fazer isso tudo no prédio do cara. Só que o cara chegou e disse, eu quero que você... eu tentei negociar com ele a reforma do prédio, que não era nosso. Se você reforma, eu vou alugar tudo de baixo. Ele disse, não quero. E aí a gente decidiu, Michele, vamos sair. A gente já tinha construído uma casa que ia virar clínica, né, Vitor? A gente ia vender. E em 6 meses a gente foi para essa casa, transformou em clínica. Você tem... Que é lá na sua... Eita, Delvânia tem. No consultório, é. Lá no consultório. E aí tem uma história... Tem cabelo ainda. Tinha. E aí tem uma história engraçada desse consultório, né? O consultório dele lá, quando começou, né? Quando você começou lá, você começou a atender aqui, né? Começou a atender aqui. E aí tem uma história engraçada desse consultório, né? Porque aí chegou e disse, preciso para fechar, né? Preciso de você para fechar. E aí era o consultório pequenininho e tinha uma salinha de expurgo. 2018 aqui. Isso. Aí tinha uma salinha pequenininha, assim, de expurgo. Acho que 2,5 por 1. E aí o Ian ficava lá, eu sentava, a gente apresentava o projeto. Enquanto o Ian estava fazendo a anamnese, pensando com o paciente, estava eu e a Magda em pezinha, sentada na sala, em pezinha na sala de expurgo, escondida. E as pessoas pensavam que a clínica, lá para dentro, tinha um monte de coisa, que a gente estava lá, né? E aí, quando terminava, o Ian saía do consultório e ia para a salinha de expurgo ficar em pé lá, enquanto eu fechava. E as pessoas achavam que dentro da clínica, depois naquela porta que era a sala de expurgo, era o resto da clínica. Não era, foi assim que a gente começou. Porque como funciona o atendimento da clínica? Por que é tão diferente, né? A gente funciona assim. O dentista mais experiente, que é o Ian, que é o mais importante, é a pessoa que sabe diagnosticar bem, né? Isso porque a gente já tentou, na verdade. Por ser um negócio, a gente estuda o modelo, estuda a gestão e a gente já tentou fazer isso de outra pessoa para tentar escalar o negócio. Só que a gente pega uma pessoa que tem menos experiência para fazer uma consulta dessa inicial, né? E aí a gente, até um paciente nosso disse, rapaz, a minha mãe foi no médico e colocaram um médico auxiliado, o médico que ia operar o coração dela para fazer a consulta. Ela disse, não quero a consulta com o outro. Que é quem vai operar, que é quem vai... Como é que você pega uma pessoa menos experiente para fazer um diagnóstico? A gente tentou isso, né? E é engraçado porque a gente foi quebrando barreiras, né? Primeiro era assim, ninguém paga consulta para dentista. E aí a gente começou a cobrar e as pessoas começaram a pagar. E quando na realidade começava no telefone explicando como é a consulta, né? Que é o que eu vou explicar agora. O paciente vai para a clínica, ele entra numa sala de reunião, uma sala com mesa, uma sala de reunião. E aí o Ian vai fazer a tomada médica, né? Dele vai ver se tem anamnese, se tem diabetes, se não tem as questões de saúde dele. E aí as queixas principais com relação à odontologia e tal. Quando termina, ele sai da sala de reunião para um estúdio fotográfico. Aí vai tirar fotos de rosto, fazer o exame fotográfico, né, de rosto. Quando ele terminar, é que ele vai para o consultório. Aí faz as fotos intraorais e o Ian examina dente a dente. Então, isso que eu estou lhe dizendo, a minha atendente diz. Então, aí quando termina, o paciente diz assim, sim, e quanto custa? Quanto vai custar isso? Quando a gente diz o valor, ele vê que é insignificante. E aí, depois que ele fizer isso, depois que fizer os exames, aí fazer a análise dente a dente e pegar o exame fotográfico, ele vai solicitar tomografia panorâmica, às vezes um raio-x. E aí, quando a gente termina de fazer, quando o paciente termina, ele manda isso para o Ian. E aí a gente cria um projeto do sorriso, junta toda a equipe, o orto que trabalha com aparelho, a endo, se precisar, que é que trabalha com canal, quem vai fazer as restaurações, o Ian que entra com as facetas e todo o processo cirúrgico, toda a cirurgia com ele. A gente faz um call, faz uma reunião
E aí o Ian expõe, porque o responsável por todo o projeto é ele, e eles decidem, e ele cria um projeto do sorriso, que vai, aí o paciente vai retornar numa nova consulta, vai lá ver na televisão a sua boca com as fotos. E aí a decisão que a equipe teve sobre o caso dele. E aí quando termina isso, aí o Ian apresenta o valor, ele apresentou o projeto. Antes era eu que entrava, como era na clínica antiga. Aí eu treinei hoje, né, a nossa gerente, e hoje a nossa gerente fecha. Mas como... Aí, infelizmente, a gente pegou uma fama boa e ruim, né? Boa é que é a melhor e ruim que é a mais cara. É porque não vai existir nunca o que é bom, caro, Isso. barato, o que é bom, barato, e o que é caro. Mas o interessante ruim. é porque a gente está dentro do valor de mercado. A diferença é que quando o Ian faz análise, quando ele monta o projeto do sorriso, ele monta da raspagem de instrução de higiene oral até a colocação, por exemplo, das facetas em porcelana. Então, você está me pagando por um tratamento para a sua boca não dar mais problema. Né? Então, assim, é o tratamento completo, não é ele picotado, que errou aqui, remenda aqui e faz ali. A gente brinca até com os pacientes, sabe? Às vezes o paciente... Mas eu queria fazer só esse dente aqui de trás. Só, quando você vai fazer um asfalto de uma rua, você faz o pedaço só na frente da sua casa e deixa o resto no barro? Ou você faz o asfalto todo? Aí o paciente... Eu quero que faça o asfalto todo, né? E porque aí, senão a pessoa começa a dar problema, sabe? Aí o que acontece? A gente não dá o valor de um implante. A gente dá o valor da sua boca toda. Mas aí entra eu, né? Filha de funcionário público e neta de negociadora de venda, né? Que da minha avó chamava de venda. E a gente facilita, consegue parcelar em várias vezes. A gente, na realidade, aí a gente viajou. A gente viajou para fazer vários cursos para aprender a fazer, criar esse processo, né? E aí a gente facilita. É um diferencial, né, Michele? Porque, assim, a gente já conversou outras vezes aqui com outros profissionais de RH, profissionais de outras áreas, e a gente tocava no assunto. Cara, o médico, o dentista, ou seja lá quem for da área da saúde, ele se forma para aprender aquilo, mas ele não sabe de negócio. Nada. Ele não entende de negócio. Então, ele está ali na clínica, eu vou ganhar dinheiro e acabou, se eu vou cobrar isso aqui. Ele quer ser médico, ele quer ser médico, ele quer ser dentista, ele não quer ser empresário, né? Ele não quer negociar, né? Até porque a faculdade não vai lhe ensinar isso. Né? A faculdade ela é muito prática na área da saúde, né? E a UFAL, ela puxa muito para a saúde social, pública, né? Tanto é que a gente tem na UFAL, lá em Maceió, quando eu me formei, a gente pagava uma disciplina que chamava Saúde Coletiva, Saúde e Sociedade. Era só para estudar o SUS, como funcionava o SUS. Não era para estudar como funcionava um consultório. Então, até a nossa formação... Isso é errado. É diferente. Delvânio, eu acho que isso aí devia mudar. Devia ter também a formação... Os dois, né? Os dois. Você quer ir pro SUS, cara, é desse jeito. Você quer montar uma clínica, é desse jeito. Eu acho que deveria ter as duas vertentes. Porque, afinal de contas, eu aprendi isso muito cedo. Na realidade, eu quando tinha 19 anos, eu comandava o policiamento da Orla. E aí, um sargento chegou para mim e disse assim... A senhora usa aquela máxima, não é? Aí eu, qual? Ela disse, quem não vive para servir, não serve para viver. Eu nunca tinha escutado na vida, mas ele viu isso em mim. Porque eu vi aquela equipe, eram 6, 7, acho que no bairro de policiamento, e aí a gente sempre, tenente isso, tenente aquilo, meu filho ficou doente, meu filho ficou aquilo, e eu não ficava naquela postura. Para mim, eu era gestora e aquilo tinha que funcionar, porque a Orla era a menina dos olhos, né? Ainda é. E aí ele me falou isso. Então, eu acho que tem que ter os dois, mas tem que ensinar a pessoa a ser um profissional, um gestor, um empresário. Porque quando você decide fazer uma faculdade de saúde, você decidiu ser um profissional autônomo, né? Exatamente. Você decidiu, né? E é daí onde vem a grande fatia do bolo. Então, quando a gente apresenta, aí eu não apresento um dente no valor de um implante. Eu apresento aquele dente, aí o Ian apresenta, se a mordida estiver errada, ele tem que ir para um aparelho para botar o implante no melhor lugar. Isso. E normalmente, assim, você perdeu um dente, perdeu um de lá atrás. E o pessoal tinha isso, né? Doeu, passa o alicate para cima. Só que quando você perde um dente lá atrás, a sua boca toda fica desencontrada, ela não fecha de forma correta. Então você tem que corrigir com o aparelho para poder botar o dente lá. Senão você só está tapando o espaço. E quando o paciente ele chega, eu estou com um dente quebrando na frente, eu sei logo que está faltando um atrás. Só de bater o olho, pela experiência que a gente tem hoje, você já sabia que está faltando um dente atrás. Por isso que o da frente está dando problema. Por isso que o da frente está dando problema. Porque o de trás é quem estabiliza. Aí você vai explicar. Eu gosto muito de usar uma analogia com construção. Você não constrói um muro sem fazer uma sapata forte embaixo. A sapata são os dentes de trás.
o muro é o dente da frente, é o que vai aparecer. Então, se tá faltando dente atrás, tem paciente que às vezes chega, doutor, eu queria fazer a lente, para ficar bonito na frente, tal, os dentes, mas está faltando dente atrás, eu não faço. Ah, mas eu vou pagar. Não faço, porque eu sei que vai dar problema. E quando Quem foi que fez? Quem foi que fez? Né? Aí, enquanto esse paciente está dizendo assim, pronto, aí o paciente que vai para o dentista, que vai só tapar o buraco, aí suponhamos que seja 3.500 o implante. Aí o dentista tá 3.500. Mas para mim, a gente não tapa o buraco. A gente vai fazer a coisa do jeito que tem que ser feita. Então, antes ele tem que passar por aparelho, então ele tem que me pagar o aparelho. Para ele botar o aparelho, ele tem que estar com a boca, ele tem que estar sem tártaro. Então, a gente passa por um protocolo de raspagem de transgenia oral. O Ian fala muito assim, que como é que, se for para tirar o tártaro, todo jumento tira, né? Com instrução ou sem instrução. Mas ensinar a pessoa, porque ele diz, como é que eu dou uma Ferrari a uma pessoa que não sabe dirigir? É a nossa boca. Como é que eu não sei escovar um dente e aí o cara bota faceta de tudo quanto é jeito? Aí a gente vai lá com o nosso dentista e ensina ao paciente, vê o paciente como ele está escovando o dente, ensina ele a passar o fio, ensina ele a escovar o dente, tem mais tártaro aqui, enfim. Tem até um influenciador que a gente até estava fechando a Delvane. Logo no começo, a Delvane estava me ajudando. A gente, foi com a Michelle lá, não foi? Não sei se você pode dizer o nome, Não, mas... Não diga, não vale a Eu vou pena. dizer só que ele fez com outra pessoa, ia fazer com a gente, fez com outra pessoa, e depois de um tempo estourou tudo, soltou tudo. Aí eu disse, como eu sou, você é o dentista e você é uma alma boa. É isso. Mas... Aí eu digo, Ian, você é uma alma boa. E aí o dentista não pode falar, mas eu digo, bem feito, porque eu disse a ele como era para fazer e que fizesse como melhor. E ele não fez, né? É porque tem todo um processo. Não é até um clareamento, né, Ian? Você tem que ver o que está acontecendo. Não deve fazer um clareamento. Chega a mãe com os meninos 14, 15 anos. Não, doutor, vamos fazer um clareamento. Ele faz, vamos fazer um raio. Não, tem que fazer um raio-x, né, Ian? Vamos primeiro fazer um raio-x para ver como é que tá a raiz. Mas um raio-x para um clareamento. Teve outra paciente que chegou assim, pô, Michelle, ele não tocou na minha boca, eu já gastei 400 conto de exame. Eu disse, se você quer que ele toque na sua boca, sem saber o que está aí dentro, e depois você gasta 400 mil, né? Então, assim, 40 mil, aí a paciente parou, porque é uma amiga minha, né? Uhum. Então, assim, aí, quando ele retorna todos os exame de sangue, tem paciente que a gente já descobriu na clínica, estava com câncer, né? E esse caso é bem interessante. Hemofílico. Grávida. É porque eu falo grávido, porque quando a gente ele falou grávida, eu sei. Mas agora pode, né? Porque tem todos, daqui a pouco, né? Não, ele tá problema. Essa junção eu falei do grávido, porque quando eu vou falar eu e da Michelle, a gente tava grávido na época. Eu falo que eu tava grávido também. Tão lindo. A gente teve beleza, né? Aí, eu nem lembro o que eu tava falando mais. Você já descobriu grávida, hemofílico. Teve uma até que tava com muita dor, assim, um desconforto. E eu disse, vou pedir um exame de sangue e tal, pra gente poder fazer o tratamento. Ela fez, eu acho que a gente tá tentando. Que eu perguntei na anamnese, aí eu pedi o beta também. Aí quando chegou, eu tava grávida de gêmeos. Ela disse, agora você é o padrinho. Eu disse, só porque eu pedi o exame, né? Daqui a pouco você ia saber disso, né? Então, depois que esse paciente vem, que eu apresento, que eu fecho, que a gente consegue parcelar direitinho, dividir e tal, e aí esse paciente, ele fica, e é engraçado, né, que eu negocio muito assim, quanto a parcela cabe no seu bolso? Porque é muito lindo. Eu tenho paciente que é caixa de supermercado. E não é caixa de supermercado grande. É caixa de supermercado pequeno, de bairro pequeno, que fez tratamento com a gente de 12 mil reais. E a maioria dos nossos clientes hoje são professoras. A gente tem muito empresário, tem filho do pessoal mais rico de Arapiraca, está tratando com a gente lá, mas também a maioria são professoras. Tem muita gente que vem... Professora do Estado, professora da Prefeitura, muitas. Mas eu já estou acostumado com consignado e parcelar mais. Porque na realidade foi o que a gente viu, a gente financia o paciente, né? A gente financia com o jurídico forte e organizado, que é a propósito meu, vale a pena chamar ele para cá, porque eu disse, um advogado honesto, né? Pode falar o nome? Pode. Pronto, eu disse, um advogado honesto, né? O doutor Rafael é honesto, competente, cumpridor de prazo. Então, assim, um jurídico forte e organizado funciona. E aí foi quando... Aí eu entrei na clínica para fazer a negociação, mas tinha uma coisa bem importante, viu, Devânio? Na realidade, ele também entrou na clínica para me salvar. Por quê? Porque eu odiava Arapiraca, né? Eu, maceiense, full, e a minha família toda lá, e eu sou muito família.
Eu No não sinto nem, corpo. na verdade, hoje eu não sinto nem falta de Maceió. Eu sinto falta dos meus amigos, da minha família. Eu sentia muita falta disso. E assim, a cabeça, por incrível que pareça, isso é por tão pertinho, a cabeça das pessoas era diferente da cabeça que eu estava acostumada lá. Era um jeito diferente de pensar, Uhum. principalmente o jeito das mulheres. Aí chega eu, há 10 anos atrás, eu acho que só tinha eu e outro oficial aqui, mulher oficial, né, uma profissão extremamente masculina. No meu condomínio das mulheres só eram esposas e mães. Então, Contratada para ser esposa, né, Michelson? então era muito diferente. Então eu não gostava de nada daqui. Eu não gostava do trânsito, não gostava de nada. Chorava todo dia, essa Todo mulher. dia. E aí eu fui engordando. E aí fui bater 110 quilos. Então eu brincava, eu dizia assim, eu estava na época no serviço de inteligência e eu tinha sido convidada para ir para um cargo muito bom na secretaria. Então eu deixei para vir para cá. Aí eu dizia, eu boto uma camisa de candidato, eu entro, visto uma farda e vou para o quartel, onde eles também não estão acostumados comigo, e com a mulher, né, comandando, Uhum. e eu volto para casa, boto uma camisa de candidato para cuidar de menino. Essa não era a minha vida, não era a minha vida em Maceió. E aí foi quando o Ian disse assim, vamos comigo entrar para a gestão da clínica. E aí tudo mudou, porque eu tinha que ver gente, então eu tinha que me vestir melhor, eu tinha que me cuidar mais. E aí foi quando começou um processo de emagrecimento, né? Veio um processo de emagrecimento, um processo de cuidado pessoal, um processo de melhoria de autoestima. Porque você Então, está vendendo uma coisa com uma qualidade, eu tenho que, quando chegar lá, eu não posso chegar lá e ver de qualquer jeito, desorganizado, vestido de qualquer jeito. isso. Pra você chegar lá, já a primeira impressão minha, pô, aqui É é... organizado, né? Aqui É. é diferente. E foi assim, vamos dizer assim, o troco. Porque você ajudou ele, né? No momento de escolha dele se redirecionar nos estudos, e aí ele também lhe puxou para Foi. tirar você do ostracismo, Isso. daquela rotina que estava lhe engordando, lhe fazendo mal, trouxe você para um outro universo. Então esse é o casamento, né? Um puxando o outro, é isso mesmo. Exatamente. Aí quando eu entrei na clínica, que aí voltou aquela minha vida dinâmica, né, da gestão, né, eu entendi. E que você gosta, E que eu gosto que muito. você gosta muito. E assim, eu não concordo com o Delvânio, não, quando ele disse que o médico tem que estudar gestão, não. Não. O médico tem que estudar só medicina. Porque tem que dar emprego para quem é gestor. Mas quando eu digo pra gestão, o médico tem que ter pelo menos noção. Não, mas tem, mas é É porque... a gente se formou lá, sabe, na UFAL, e é engraçado que a gente conversa, a gente faz muito, dá curso para dentista também, né? E eu falava que quando na UFAL, se você falasse em cobrar alguma coisa, pronto, teve uma paciente que ela ia fazer, a gente fez uma coroa, e na UFAL antigamente só fazia coroa metálica, aquela coroa toda de metal. Uhum. E aí era uma coroa quase no sorriso, assim, eu disse, professor, vamos ver se ela não faz pelo menos a diferença do laboratório para fazer uma branquinha. Não pode cobrar de jeito nenhum do paciente. Não pode. Então, assim, quando eu me formei, eu lembro hoje, o primeiro tratamento que eu fui oferecer era um tratamento de R$400. Foi muita coisa, era 2 restaurações, uma limpeza e acho que um cílio ainda. Meu Deus, hoje Tu era escravo. era. Mas aí, Mas quando todo começo é difícil, né? quando eu fui falar o preço, me deu um nó na garganta, que quase o preço não sai, como se eu estivesse fazendo a pior coisa do mundo. É. Mas depois foi que a gente tem que quebrar essas crenças que a gente tem na verdade, cabeça, né? Isso a Porque gente vai faz essas curso. barreiras, vai quebrando, né? Porque hoje a gente fala um valor tratamento gigante como se estivesse falando Mas assim, centavo. De centavos. mas é porque você profissionalizou Sim. a sua clínica, né? Então você não é só o dentista. Porque às vezes chega lá no consultório, já tem a cadeira do dentista, senta aí, daqui mesmo você vai embora. Passa pela atendente Né? ali, é a sua vez, entre, daqui tem a pessoa para ajudar. Hoje, no formato do negócio de vocês passam por uma triagem, vocês mostram os benefícios, tem uma reunião, quebra o gelo do consultório, Total, viu? Isso. né? Então, Porque foi engraçado quando a gente fez o consultório, eu disse, olha, não pode ter o consultório ser no mesmo local da consulta. Aí a arquiteta, não, mas eu vou botar queria uma foto sua para mandar fazer um quadro gigante do implante entrando no osso, assim, eu digo, meu filho, o paciente não quer ver implante entrando em osso, não, o paciente quer ver nada, nem só sem dente e com o dente, pronto, é o que o paciente gosta de ver. Porque eu gosto de ver, né? Que eu gosto de fazer, mas não pode ter nada na clínica que lembre o consultório. Aí foi quando eu falei para ela, disse, olha, a entrada da clínica, e o Delvânio e a Dani já foram muito lá, disse, é um lounge de hotel. A ideia é que eu quero que ele se sinta num lounge de hotel, né? Eu quero que ele se sinta bem. E é de um jeito que é muito engraçado, que as crianças deitam no sofá,
né? Pacientes, pronto, eu tenho uma paciente minha já da psicologia, que já, né, outra história, que ela vem do interior longe daqui. Então, ela chega às 7h30, aí eu atendo ela às 10, ela fica até 11h40 na clínica, ela toma café com as meninas, porque aí tem isso, né? Tem o show do café, tem o bolo. Aí ela senta lá, fica usando o celular. Tem pacientes que é de fora, que vêm e ficam na recepção da clínica, né? De boa, A sentados. gente acabou com a bebida, sabe? Que tinha uma Tinha cerveja bebida, lá. então acho que Aí, deveria quando eu voltar. cheguei, tinha umas Eu duas acho, pacientes eu bêbadas. acho. Que porra é essa aqui? Mas deixa eu Aí, fulana explicar. chegou. As mães iam tomar cerveja na sexta-feira à tarde com a minha gerente e a minha recepcionista. E era mas virou um massa. lounge mesmo, né? Virou Era um massa, lounge, porque a gente tem um café na entrada. Sim, Aí tem o café, aí tinha o uísque, tinha cerveja, tinha cachaçinha. E as meninas chegavam lá e chegava pra Rose, Leide, aí, tudo certo. Tem aquela, como é que você gosta? Heineken, aí tem, senta aqui. Então elas não iam se entender. Era a sexta-feira do Não, descarrego, eu né? acabei que uma ficou bêbada e tá tirando da paciente chegando. Vai fazer implante, né? Aí eu fiz. É olha. muito bom. Ai. Já tô até bebendo. Eu acho que deveria voltar. Isso- Vamos voltar isso na próxima reunião, na próxima pauta da reunião. Isso é experiência. Isso é Pro cara, experiência. isso para o cara, para o paciente, é que é incrível. Porque você vai criar uma afinidade, com uma confiança, um local onde você tá ali. Bicho, aqui eu tô em casa. Entendeu? né? A gente recebe muito paciente vindo da rede social. Né? Porque a gente tem um trabalho, a gente mostra o que a gente faz, mas a maioria e os melhores pacientes vêm pela indicação. Pronto, hoje eu fiz um implante era até um amigo do meu pai, e era um implante na frente que ele quebrou o dente, tal, alguém já tinha extraído, eu fiz hoje o implante dele, eu botei um provisório. Aí ele veio com a esposa. Quando eu fui explicar que para todo procedimento cirúrgico a gente usa a mesma sedação que usa para fazer uma endoscopia, aí ela falou, mas para quê? Eu digo, olha ali. Aí quando ela olhou na cadeira, ele dormindo. Eu fiz o implante, eu anestesiei, eu abri, eu botei o implante, eu botei o provisório, passei 1h30 com ele, ele não viu, não sabe nem o que aconteceu. A experiência é muito boa, né? Então é uma experiência muito boa, porque eu tirei, quando eu era mais novo, eu não tirei, um colega tirou o meu siso, até hoje eu lembro da zoada do osso quebrando. Do bicho estralando assim na cabeça. Porra, até hoje tem um pesadelo com a zoada que eu tirei o siso. Então, é o que o paciente normalmente passa. É uma brutalidade, é um negócio para fazer logo. E o paciente sedado, não. O paciente tá lá, tranquilo. Aí eu peço sempre que venha com alguém que você confie, para não estar saindo, dirigindo sozinho, de Uber. E também a massagem que você. Como é o Tem um processo, né? Eu explico o processo, já percebeu, né? Não, Eu gosto de explicar mas faz processo. parte, né? Porque é a gestora, né? Eu gosto do Tem processo, que né? seguir o Engraçado que processo. meu irmão é engenheiro de produção, né? De lá do Braskem. E aí eu digo a ele, rapaz, eu dava uma boa engenheira de produção. Ele disse, rapaz, você dava mesmo. E aí quando ele começa a me falar sobre como é o processo da produção, eu digo, rapaz, eu acho que eu seria uma boa engenheira. Eu não tive a oportunidade que ele teve, né? Mas enfim. E aí como é que funciona? O paciente vem fazer uma cirurgia. Toda cirurgia que ele for fazer lá na clínica, ele vai ser sedado. Mas antes, tem uma fisioterapeuta que faz lá, ele deita. A gente tem uma sala de massagem separada Na para clínica, isso. você tem uma sala de massagem, Dentro da você tem um clínica. profissional de fisioterapia. Dentro da Que clínica. antes dele entrar para o consultório, para de fato fazer o que tem que fazer do planejamento, ele vai para Vai para a sala de Isso. massagem. de massagem. Aí ela faz uma massagem submandibular, né? E ela faz uma massagem relaxante. Porque aí o doutor Ian vai explicar o porquê disso, que isso tem um cunho científico. E aí ela é sedada. Pronto, então, depois disso, que ela fez a submandibular, a massagem submandibular, que ela fez a massagem relaxante, é que o paciente vai para o consultório para iniciar a cirurgia. Então, você imagine, aí o Ian fala agora sobre o nível de adrenalina, né? Para que a massagem submandibular e para que... Isso, quando a gente ceda, o procedimento cirúrgico ele já traz um nível de ansiedade na pessoa. Todo mundo que vai fazer cirurgia, menos eu que vou fazer no paciente, fica ansioso. E quando você está nervoso, o seu corpo ele começa a liberar adrenalina. Liberou a adrenalina, ele começa a soltar um monte de hormônio ruim para a gente, para a hora do procedimento. Então, por exemplo, a pressão arterial do paciente sobe, só porque você está mais nervoso. Então, isso pode causar um problema na cicatrização, porque você vai sangrar mais, tá? Então, quanto mais tranquilo você tiver, melhor vai ser o seu pós-operatório. Então, a gente trava isso na sedação. Porque o paciente está lá, o limiar de dor dele cai demais. A maioria dos meus pacientes não lembra do que aconteceu. Pronto, esse de hoje eu fiz anestesia aqui, parecia que estava com um defunto. Ele lá dormindo, eu coloquei, anestesiei, fiz o implante, ele não viu nem o que aconteceu. E a drenagem vem
nessa hora da sedação. Quando aqui embaixo da mandíbula, a gente vai ter um linfonodo que ele funciona mais ou menos como o esgoto da cicatrização. Para onde qualquer problema que a gente tem nessa região vai inchar aqui, qualquer problema que a gente tem nessa região incha na axila e daqui para baixo vai inchar na virilha. E quando ela ativa esse linfonodo, ela drena esse linfonodo, o que ia inchar muito vai inchar menos. E outra, você ia arrancar um dente, a outra ia fazer uma massagem em você, é muito gostoso. Eu acho que fui o único que nunca levei massagem, né? Foi, tá perdendo. Eu acho que é por isso a concentração na sexta-feira. Uma cervejinha, uma massagem relaxante. Aí fica cheio lá. É isso mesmo. E o que eu acho massa é que não são os homens, são as mulheres, né? Aí eu vejo que ambiente seguro, né? Tô estressada, eu vou no meu dentista tomar uma cerveja à noite, na sexta-noite, né? Que ambiente seguro. E aí, isso tudo... Outra coisa muito interessante, né? É quando o paciente... A gente se preocupa muito com o cuidado com o paciente, com o antes, o durante e o depois. E aí, o Ian viajou para o Rio de Janeiro, fez um curso, né, que aí ele vai explicar, que a gente chama de PRF, que ele vai retirar o sangue do paciente na hora, vai botar numa centrífuga, vai centrifugar, e onde ele for colocar, onde foi feita a cirurgia, ele vai botar um plasma. E aquilo vai reduzir o inchaço. Por isso que tem gente que diz, mas fiz com o doutor Ian e não inchou. E aí é engraçado, sabe? Eu tenho com o doutor Ian aí. De boa, não foi? Boa. Eu também, já fiz um monte de coisa, porque deixa eu falar a verdade, esse sorriso lindo é artificial. Não, mas seria até suspeito. Não tinha como. Você com um sorriso branco desse, bonito, bem afilado, e não ter a mão do marido, né? Tem. Não. E a ideia é essa, isso é que eu digo, assim, lá na clínica, você tem que olhar para a boca do paciente e dizer assim, eu acho que ela fez um clareamento, né? Eu sou faceta de canina a canina. É porque tá mudando, né? Antigamente a gente tá no mercado desde 2015. Sim. Antigamente o povo chegava, eu quero branco que nem o vaso da privada. Eu disse, eu quero branco com macaxeira. Preto, né? Ainda bem que eu sou preto, eu posso falar isso, né? Eu queria destacar, eu queria que, né, dava um contraste com a pele. E aí o povo pedia, eu quero branco que eu entre num lugar, o cara de longe ele veja o olho brilhando, o dente brilhando. Tecla de piano. Tecla de piano. Era o que o povo queria, era o mais branco, BL4. Todas as facetas, lente, era tudo com BL4. Hoje tá diferente. Hoje o pessoal quer um negócio assim, bonito, que olhe e faça, eu queria mais ou menos assim, parecido. Mais natural, né? Mais natural, que olhe, que seja mais branco. Eu queria parecido assim com o seu. Eu digo, mas o meu é lente. Aí disse, não. Aí olha perto assim, se é lente. Só aqui tem um monte de porcelana na boca, né? Um monte de porcelana na boca. Mas eu tô sentindo que tá mudando isso, sabe? O pessoal quer mais natural. Rapaz, eu acho estranho demais aquele muito branco, cara. É estranho. Eu acho que esse tipo de pessoas que botam essas facetas, ela não passa pelo procedimento que vocês estão falando. Para mostrar pro sorriso dele como vai ficar. Sim. Porque pelo que eu conheço, pelo que vocês falam, vocês não querem dizer, se você quiser ficar desse jeito aqui, o cara parece que tá... Mas aquela pastilha na boca. Aumentou a quantidade de dentro do cara, parece que, pelo amor de Deus. Mas você falou assim, uma coisa interessante. A gente faz como é que chama? Mock-up. Na realidade, você não vê em boca só no computador. Isso. A gente produz em laboratório como vai ficar. E o Ian brinca de só, leve uma amiga. Não leva aquela prima invejosa, não. Que é mais ou menos assim, a Hermes quer fazer um tratamento com a gente. A Hermes vai tirar o aparelho e vai fazer um tratamento estético com a gente lá. A gente faz um escaneamento. Antigamente usava aquelas massas que bota na boca, que o paciente só faltava vomitar em cima da gente, né? Hoje a gente usa um scanner, que ele faz uma moldagem digital sua, é como se fosse ele parece uma caneta. Você passa no dente, ele escaneia, a gente pega esse arquivo e manda para o meu laboratório, que hoje a gente usa um laboratório lá em Curitiba. Eles vão mandar para a gente o desenho da boca do Hermes. A gente prova isso na sua boca antes de fazer qualquer coisa. Então é por isso que a gente brinca nessa hora que traga a esposa, traga alguém que vai lhe ajudar a decidir para você ver como é que vai ficar. Uhum. Porque no começo é sempre um choque, assim. Eu fiz agora o da minha mãe, assim, a primeira vez que ela olhou, eu disse, tô parecendo, tá estranho, calma, não mexe em nada agora, vá para casa, passa uns 2 dias aí
Aí ela saiu com as amigas, quando voltou, disse assim. É assim, porque isso o que você tem, né? Tá diferente, né? Que a minha sogra é incrível. A minha sogra é aquela mulher que sai na sexta-noite, no sábado e no domingo. Ela é vida. Segunda-feira tá pronta para trabalhar. Para trabalhar, ela é vida. E aí ela foi pro forró com as amigas, né? Quando chegou lá, que tá tão bonita, tão bonita. Você não, e o que é pessoal faz assim, sabe? Às vezes a pessoa não consegue perceber que é o dente, mas a pessoa faz. Você tá tão jovem, foi tu fez, ajeitou o cabelo, fez alguma coisa na cara, mas não, o dente muda a cara da pessoa toda. É verdade. Muda a cara da pessoa toda. Se tiver faltando, o cara já percebe, ela vai abocar. Não, quando eu fiz os meus, eu fiz, e aí o pessoal olhava e faz, tá tão jovem. Vamos falar de jovem. Porque o dente, ele dá, se ele tiver amarelado, ele dá aquela aparência de envelhecido, de falta de cuidado, de falta de zelo, né? E depois que a gente, mas tá tão jovem e tal, baixar um pouquinho o lombo ajudou, né? Ajudou um pouquinho. Acho que as duas profissões mais ingratas, acho que é o dentista e o cabeleireiro, né? Que tem que ser alguém que faça por ele, né? Não, e é controlador, né? E ele é muito... Aí, rapaz, você tem que fazer suas facetas, porque ele levou uma pancada no jiu-jitsu e tal. E aí esse meu daqui da frente, ele é um implante. Quebrei lutando muitos anos atrás. E eu no pé, e a gente foi em Maceió, e ele foi lá, falou, fechou, e não foi fazer. Aí uma das coisas que fez a clínica ser desse jeito foi porque Ian foi fazer mestrado em São Paulo, né? E aí quando chegou na Mandic, é outro mundo, né? Conheceu várias pessoas, e aí lá, né, o Ian foi apresentado a um quem foi? Foi o Rafael, né? O Rafael, Aí Rafael falou de um curso que existia no Rio Grande do Sul, com o Celso Orte. Porque tinha uma clínica em Montenegro, que é uma cidadezinha, parece Palmeira dos Índios, assim, 50 quilômetros de Porto Alegre, que o pessoal saía de Porto Alegre para ir fazer tratamento em Montenegro. O povo saía de São Paulo para ir fazer tratamento em Montenegro. Que clínica da porra é essa? Que no interior do Rio Grande do Sul, o cara sai de São Paulo para ir lá. Pra que pariu? Deve ter alguma coisa. Quando a gente chega lá, ele é todo focado nessa parte da experiência. Isso. Todos os detalhes, a clínica foi feita. Você entra na casa, tem um café, do mesmo jeito que lá na clínica, tem um cafezinho separado, a pessoa chega, tem alguém para lhe servir, tem alguém para lhe ajeitar, tem alguém, um cobertorzinho, uma coberta, uma almofada, sabe? Nada é impossível para o conforto do paciente. E aí é uma coisa interessante que é bem interessante, até uma história, mas antes de eu terminar, aí Ian foi pro mestrado, quando chegou lá conheceu o Celso Orte, vamos fazer o curso. Aí eu disse, rapaz, você não conhece uma galera do nada de implante em São Paulo, faça lá com o seu professor do mestrado e tal. Ele, não, vou fazer não. Aí a gente ficou, aí viajamos para Petrolina com um amigo dele e tal, e aí ficamos amigos. Ele fez vários cursos para conhecer o trabalho desse cara por muitos anos, e aí finalmente, ano passado, as facetas dele saiu, mas ele teve que analisar muito. Então o Ian é isso, para o paciente dele, ele tem muito cuidado, entendeu? É muito centralizador e cauteloso para sempre dar o melhor. Mas é isso que aconteceu. Na clínica, a gente vai jogando sempre contra a maré, né? Porque o normal é assim, o cara faz implante, outra pessoa vai fazer aparelho. E o outro vai fazer o canal, e o outro vai fazer, e você encaminhava o paciente. Só que isso para o paciente é muito ruim. Eu vi uma postagem sua, você falando que o cara vai para a clínica lá e você terceiriza, o cara vai para outro lugar. Puta que aí lá no outro lugar, você não sabe como o cara vai ser recebido, como é que ele vai atender. Quando ele voltar para você, para mostrar o que foi feito lá, ele teve uma outra experiência totalmente diferente da que você quer dar. Né? E tá um remendo, a boca. Cada um faz um pedacinho. Cada um faz é o tiquinho, né? O tiquinho de cada um. E aí foi o que aconteceu. Quando o Ian comprou o livro do Celso, né? Aí a e gente... era uma luta, não, deixa eu falar. Deixa eu falar que é sempre assim, né? A gestora de casa e da empresa faz assim. Eu comprei o livro, acho que foi R$200. Meu amigo, essa mulher deu um show. Um livro de R$200, você tá maluco. A gente tava construindo a clínica nova. R$200 era 10 sacos de cimento. Ele tá construindo assim, né? Você tá louco? 10 sacos de cimento, você tá maluco, meu irmão, R$200. Mas o livro, a gente foi fazer o curso lá depois. Porque no ano a gente tentou ir pro curso e não encheu. conseguia, não tinha vaga. 70, ele só fazia um curso no ano e não tinha. E aí eu comprei o livro, li o livro e disse, não, a clínica tem que ser assim, ó. Eu preciso dessa estrutura. O cara vai entrar numa recepção que não parece recepção. Ele, quando chega para sedar, vai para uma salinha separada, porque no outro paciente ficava sedado e ficava babando assim na recepção. Todo mundo via o cara, parecia que estava drogado. Esperando a vez dele, né? Esperando a vez dele, né?
E disse, Michele, aí tem que ser assim, nesse modelo. Aí a gente construiu a clínica nesse modelo, antes até de fazer o curso. Mas aí vai a dica de ouro. Mesmo assim, eu embarquei, mas não acreditava. Então, vai a dica de ouro para o casal e para os gestores, para os sócios. Não só para o casal que trabalha junto, mas para os sócios também. É muito importante que todo mundo faça o curso que vai mudar o rumo da empresa. Porque se ele tivesse... Quando ele leu o livro, eu puta com o livro, né? Disse, vou ler nada, você lê e diga como é. Aí quando ele disse, vamos para Montenegro, doido, eu adoro Gramado, né? Gramado a gente já foi no carnaval em toda a época do ano. E aí eu disse... A gente foi 2 dias em Gramado. Disse, vai para Gramado, então eu vou. Então assim, quando eu vi o curso, né, quando eu participei do curso, não, realmente, isso é diferente, isso vai dar. Você tem que viver a experiência. Isso foi o de 200, né? E quando eu comprei o segundo de 1.400? Mas é porque... Mas eu já tinha construído a clínica. Já não contei cimento. É o que você falou, não adianta um vibrar aqui e outro tá vibrando aqui. Não. Diferente. Tem que estar os dois vibrando aqui. É verdade. Então eu tenho que fazer, eu tenho que estar no mesmo caminho, no mesmo curso, na mesma forma de pensar. Porque imagine, eu ia num curso aqui vibrando e você escreve nesse curso para não, esse curso não vai servir vibrando aqui embaixo. Então, peraí, eu vou para cá porque eu quero vibrar com você. Mas essa entrega de experiência, né, que eles oferecem para os clientes, acho que é o grande diferencial. Um amigo meu, você conhece até o Alisson, militar também, ele foi fazer um implante de cabelo. E aí ele escolheu fazer em Santa Catarina. Eu disse, rapaz, aqui em Delmiro tem um cara famosíssimo. Sim. Já fez até do Renan Calheiros. Né? Disse, não, eu fiz lá. É mais barato do que o de Delmiro. Mas o cara mandou passagem aérea para ele. Hotel. Foi buscar ele no aeroporto. Experiência que ele disse que foi teve. Com a esposa. Ele disse, eu não vou viajar só. Porque eu tenho que ir com a minha esposa, porque eu não vou ficar sozinho. Eu disse, não, traga. Pagou passagem aérea para ele e para a esposa, hospedagem, foi buscar ele no aeroporto. Levou para o hotel. No outro dia de manhã, foi pegar ele no aeroporto, levou para a clínica. Você vai para esse. Porque se vai viajar, você vai botar a cabelo e vai para esse. Foi. E foi mais barato que em Delmiro. Ele foi bicho. Experiência que eu tive lá foi fantástico. Pesquisei. E é engraçado, do jeito que tem essas experiências full, né, do hotel, da passagem, tem as mínimas. Eu lembro que a gente foi fazer o maior projeto que eu fui fechar, o primeiro grande, né? Eu lembro que foi 47 mil, né? Grande. Eu disse, caramba, a gente tinha acabado de chegar de lá, de Montenegro. E aí o filho do cara estava atrapalhando, que era um menininho de 8 anos. Pai isso, pai aquilo, pai aquilo. No meio da apresentação do projeto da negociação. Eu lembrei assim, eu disse, o que é que meus filhos gostam? Eu disse, você gosta de biscoito? Ele disse, gosto. Você gosta de assistir Galinha Pintadinha? Ele tinha uns 6 anos. Ele disse, gosto. Eu disse, então venha cá. Aí disse, que biscoito você gosta? Ele, treloso. Eu disse, vou botar a Galinha Pintadinha aqui na sala. Aí eu chego para a gerente, né? Disse, corre, compra um treloso ali no Bela Compra e dê para ele. E aí o menino sentou, ou seja, eu consegui fechar um projeto nesse valor, né? Um projeto de sorriso nesse valor com um treloso e uma televisão. Entendeu? Então, não precisa de tanto. Que isso foi há 10 anos, quase 10 anos atrás. Então, assim, não precisa de tanto para você dar uma experiência incrível. A gente tem regras na clínica. Não pode falar sobre problema pessoal na frente do paciente, não pode falar sobre problema da clínica Eita, não espalha não, vai contar tudo. Picote aí, né? Não pode dar o pulo do gato, né? Mas, assim, isso aí, bicho, eu acho que isso aí é questão de ética. É verdade. Isso aí é questão... Imagina o paciente chegar para atender lá e você está discutindo a construção ou o livro que você comprou. Ou então assim, marido e mulher discutindo um assunto pessoal. A gente sempre tá bem. Cara, não, tem pacientes assim, vocês são um casal perfeito, mas você não vê lá em casa, né? E você chega na clínica, a atendente tá se maquiando de manhã, enquanto o paciente chega. Aí, oi, terminando a maquiagem. Opa aí. Né, cara? Não existe isso. Não dá, não. Então, o atendimento que tem que ser feito, a experiência é da porta, como como é que abre a porta, quem é que atende o cara, como é que vai atender. O cara chegar e pô, a energia lá é tão massa que eu vou lá tomar cerveja. Né? Então, isso aí é uma coisa que vocês aprenderam na teoria, no livro, mas, cara, colocou em prática. Sim. Não adianta você comprar um livro de 10 mil reais, pô. Mas se você comprar esse livro e você não botar em prática, não vai servir de nada, pô. Não vai servir de nada. Então, quando você comprou um livro de 200 e disse, isso aqui que eu quero e eu vou fazer isso aqui, acabou.
O livro se pagou em 1000 vezes, talvez mais do que o Biscoito Treloso e a TV. Delvânio, tem pessoas que chamam a gente para festa, assim, para agradecer o tratamento. Não foi tratamento de graça. Não foi de graça. Né? E aí ele disse... Esse ano eu tive que dizer não a algumas, porque tava demais. Todo final de semana tinha. Venha comer uma galinha, vou matar um bode, vou matar uma... Não, a gente tem um paciente, seu Antônio, a gente já foi umas 4 vezes para a fazenda dele lá, e ele leva a equipe toda. Eles, doutor, você e as meninas. Teve outra coisa assim muito bonita. Chegou no final do ano, chegou um paciente e disse assim, doutor, posso dar uma caixinha aí para as meninas? O Ian disse, claro, Eu não pode. sabia nem que era caixinha. Caixinha de quê? Não é meu filho de rico. Bombom, né? Cerveja, né? Cerveja. Aí chegou R$100 para cada das meninas. Aí eu disse, pode. É porque ele disse, não, tem empresa que não permite que dê coisa para funcionar. Eu disse, pode. Aí eu, na minha cabeça, ia dar uns 20, mas ele chegou 100 para cada menina e essas meninas vibraram tanto. Mas isso aí só é fruto do trabalho que vocês fazem. Pô. Do trabalho que vocês fazem. Bicho. Eu não me sinto mal porque eu não ganhei. Eu me sinto feliz porque elas ganharam, porque eu sei que a pessoa só dá, meu amigo, como é que você paga um negócio e ainda dá pra apresentar só as meninas? dá porque o cara diz, o que eu vivo, a experiência que eu tô tendo com o meu sorriso, com a minha nova vida, com a minha autoestima, vale muito mais do que ele me cobrou. Isso. Aí eu peguei isso e levei para psicologia, né? Porque aí... E você continuou a psicologia, retomou, né? Você retomei, não falou, você falou que trancou, Foi. aí você retomou a psicologia e agora... Psicologia era só do cacetete, né? Se Michele? formou. Não pode falar isso, tem direitinho. Não. Não tem, não. Não pode. Não pode falar. Então, assim, aí você Você escreveu no cacetete, né? Escrevi direitinho. Então, assim, aí você se formou. Foi E assim. hoje você botou dentro da clínica a psicologia. Foi assim. Eu entrei aos 16 anos na UFAL, né? E aí, quando eu cheguei mais ou menos no 4º ano, quando eu cheguei no 4º ano da faculdade, eu disse, poxa, que assim, eu sou nova, por isso que eu não vou falar em números, senão eu vou fazer os cálculos da minha idade, não tô brincando. Aí eu entrei aos 16, e quando, há 20 anos atrás, a psicologia era outra psicologia, as pessoas não sabiam nem o que era psicóloga, né? Uhum. Então, aí quando cheguei no 4º ano, eu digo, caramba, o que é que se você é psicóloga, chegava, não tinha estágio, pagava para estagiar, estágio de graça, não conseguia. Ela disse que tinha um colega que alugaram 10 psicólogos, uma sala, não conseguia fechar a sala todo de horário. Não conseguia. Eu teve uma psicóloga aqui, a Patrícia Carvalho, que é da Popular Alimentos, e a gente conversando, e ela Clínica também. clínica também, aí eu falei com ela, eu perguntei a ela, Patrícia, as pessoas vão aí, vai te atender lá, vai pra lá, quando já tá mal, ou a sua maioria de pacientes são pessoas que, eu quero me consultar porque eu acho que vai ser legal pra minha vida. Sim. Eu acho que vai melhorar a minha vida eu me consultar, eu tô bem, mas eu quero melhorar. Sim. Eu tenho falha nisso, e eu quero que você me ajude. Então, hoje, ele disse que é muito difícil. Chega lá já a pessoa, já com um início de depressão, porque alguém indicou para um psicólogo. Mas a gente vê hoje, tanto na parte de ortodontia, que a galera vai para lá, para a clínica, para cuidar do sorriso, para cuidar da saúde da boca. O cara não vai só doendo dentro, vou lá. Então, isso o cara já... Você percebe que já teve essa mudança de 10 anos atrás. Já teve, né? 10 não, 20. E 20 aí, anos atrás. aí eu cheguei e disse, não, bicho, eu vou... Aí uma tia minha chegou, não sabia nem o que era. Disse, tem um curso de formação de oficiais, você é estudiosa, por que você não faz? Eu disse, que é isso? Aí veio a grande mentira, né? Rapaz, você vai receber para estudar e vai mandar em todo mundo, né? Aí, receber para estudar é verdade, agora mandar em todo mundo não, porque quando a gente chega na academia de polícia, né? Eu sou o primeiro ano, só tem oficial, então todo mundo manda em mim, a gente não manda em ninguém, né? E aí foi quando eu fiz a prova, na realidade eu fiz 2 anos da prova, perdi 2 anos, aí eu disse, vou deixar de sacanagem agora, eu não vou passar pela vida querendo ser oficial da polícia sem ser. Aí meti a cara, aí foi quando eu passei. No terceiro, né, Vila? Na terceira tentativa. E aí, quando eu fiz o curso de formação de oficiais e voltei para psicologia. Aí disse, vou terminar, né? Vou voltar, tinha uma prerrogativa que podia. Quando eu cheguei lá, vi aquele professor revolucionário, né? Falando da desocupação da Suru do Capote, que tinha sido um absurdo. Professor maconheiro, falando... E eu tinha saído de serviço de manhã da desocupação da Suru do Capote. Eu estava lá, mas era desocupação do tráfico de drogas na Suru do Capote. E aí eu me vi naquele filme Tropa de Elite, né? Eu disse, o professor falando da polícia, professor, eu estava lá, eu estava trabalhando.
Porque gente de bem saiu de lá de boa. Quem ficou foi traficante. A maconha que o senhor usa, no meio sabe porque ele criticou de xingar ao ponto que eu sou muito pacífica, né? Eu sou braba, mas sou pacífica. Então, eu disse, a maconha que o senhor compra, né? O senhor deve estar com raiva por conta da maconha que o senhor compra, porque o vendedor saiu, né? Agora vai ter que ficar longe. E aí eu me estressei, eu lembro que era uma sala assim, daquelas que tinha como se fosse um auditório, eu saí, fui embora, não serve para mim mais não, pô, de psicologia, eu sou a polícia. E abandonei. E aí passou o tempo, só que, como eu disse, como gestora de projetos, eu fiz as contas, faltavam 9 anos para eu ir embora para casa. Eu disse, quando terminar a clínica, graças a Deus já está andando, as coisas estão organizadas, as crianças estão crescendo, né? Eu vou fazer o quê? Eu não aguento, né? Ser só mãe e só gestora da clínica. Aí eu disse, vou terminar a psicologia. Aí veio a pandemia, consegui terminar online, né? E aí eu lembro que eu disse, professor, eu tenho que terminar em 2 anos. Porque eu pensava, a pandemia vai acabar em 2 anos para eu ficar online, para não ficar longe dos meninos. Semestre que ela fez 12 disciplinas da vez. Minha filha, como é que consegue, hein? 48 disciplinas em 2 anos. E aí o professor, Michele, você não aguenta esse professor, meu amigo. Eu sou feita de adoçante. Você acha que eu não vou aguentar? E aí eu terminei. E aí quando eu terminei, emendei com a pós-graduação, né, em teoria cognitiva comportamental. E assim, os meus pacientes são contrários, né? Eu sou indicada para os pacientes que têm transtornos, né? Alguns psiquiatras aqui, é muito bom você ter esse acesso. Eu trabalho com alguns psiquiatras que me indicam, e são pacientes que têm realmente depressão, o transtorno de ansiedade, né, transtorno bipolar, borderline, são esses pacientes, né? Eu tenho casos, assim, lindíssimos, um menino de 17 anos, ele chegou comigo 17 anos, hoje ele tem 21, e eu tive um paciente... 3 anos já. Já teve esse paciente, e ele chegou acamado de depressão. Acamado, não sair da cama, imagina. Acamado, porque a depressão mata. Ela acama, né? Ela acama. Hoje mesmo, na visita que eu fiz lá do militar da reserva, ele disse assim, quando meu filho morreu, um filho morreu de dengue, a minha esposa acamou de depressão e morreu de depressão, né? Depressão mata. E aí, eu fiz exatamente como o Ian faz. Eu tenho uma primeira consulta inicial, eu faço a tomada... entender o que está acontecendo, né? Peço, pergunto se ela foi para médico, quais são os exames atuais que ela tem, vejo como é que está o ferro, porque o ferro baixo dá muito essa moleza, sonolência, vitamina B, vitamina D, vitamina B, porque o psicólogo tem que entender isso, o mínimo, pelo menos esses 3, né? E aí, quando ele vai, pergunto se tem ovário policístico, né? Isso não que ela vai intervir para tratar, mas é o que ela está fazendo hoje nesse projeto lá na vida do PM Mais Saúde. Exatamente, porque ela encaminha. Você está com esse problema, eu não resolvo, mas eu acho que o caminho é por aqui. Ó. Isso aqui vai ajudar o nosso tratamento. Sim. Exatamente. Isso aqui vai ajudar o nosso tratamento. Exatamente. Você foi para o endócrino, o que foi que deu? O que foi que deu alterado? Você foi para ginecologista? Começa a menstruação? Começou a TPM? Já pensou em tratar isso? Porque aí quando esse paciente chega na primeira consulta que eu faço essa anamnese e faço a relação, né? Não só a pergunta, por que você veio? Né? Não é só isso. E aí, depois que eu vejo essas questões de saúde, aí eu vou para as perguntas da psicologia. E aí, essa paciente, aí ela me retorna, né? E eu apresento para ela um possível, o melhor, na verdade, eu apresento para ela o caminho que a gente provavelmente vai seguir, informando que aquilo não é estático de forma alguma, que pode mudar. Se de repente eu vi um indicativo que ela tem uma depressão, de repente uma depressão, ferro baixo, quando ela for para o endócrino. Né? Então, assim, o transtorno de ansiedade. Então, aí eu digo que possivelmente pode ser. Esses dias teve uma paciente que era questão de relação, e aí eu desconfiei de transtorno do apego ansioso. Ela disse, e ela é psicóloga, né? Ela disse, eu nunca pensei nisso. E psicóloga, né? Não consegue ver na própria pessoa. Aí eu disse, aí a gente tem um livro, né, que chama DSM-5, que é o livro que fala sobre os transtornos mentais, que é a Associação Americana de Psicologia preconiza. É como se fosse um CID. E aí eu disse, bora nós duas aqui para o DSM, abrir. Quando eu abri, disse, para você ter isso, você tem que ter 5 sintomas. Ela fez, eu tenho uns 10. Né? A psicóloga, ela abriu comigo e a gente foi lá olhar. Então, assim, ela disse, mas Michele, nunca pensei, nunca falaram. Eu disse, você sabe que isso não é estático, que pode ser que não seja, pode ser que seja o início, o transtorno esteja se instalando. Não, está instalado, eu já sinto isso faz tempo. E a gente começou, e aí eu apresento, e quando eu termino, eu não fecho o mês com o meu paciente, eu fecho 3 meses. Por quê? Aí chega a psicóloga, como é que você consegue? Por quê? Porque se eu fechar um mês com o paciente, principalmente o paciente depressivo, muitas vezes ele não tem força para ir.
Qualquer paciente, é besteira, eu não vou. E se ele fecha, se ele paga comigo 3 meses com um contrato dizendo, olha, se você vier me avisar 24 horas antes, tá ok, senão você leva falta. E aí a gente fecha esse valor desses 3 meses pago, o paciente vai vir. Então, o que é que ele vai me trazer? Ele vai vir, ele vai me dar a oportunidade de tratá-lo, porque ele vai ter que vir porque está pago. E as pessoas vêm muito mais por Pelo isso. dinheiro. Né? Já tá paguei, pago, eu tenho que ir. Tem que já ir. tenho que Vou ver o que é que dá. Então, ele vai no ver o que é que dá nas primeiras sessões. Depois ele vem porque ele viu que ele melhorou, que a vida dele melhorou. E o tratamento assim continua. E aí traz para mim, como psicóloga, uma segurança maior. Tanto como profissional, porque eu recebo 3 meses antecipado, então não é só se eu trabalhar eu recebo, que assim, hoje eu não dependo da psicologia, né? Como a gente chama na polícia da psicologia, a viração. É o extra. É o extra. Mas assim, eu tenho, se eu dependesse, né, de como é que o psicólogo não vê isso? Então, eu tenho eu recebo esse salário, eu tenho essa certeza do meu financeiro que vai entrar pelos 3 meses daquele paciente. Tenho uma certeza que o paciente vai vir, então a probabilidade do tratamento dar certo. Do resultado, né, Michele? Porque, assim, como você falou, não é só o dinheiro, é o resultado que eu vou dar para esse cara. Exatamente. E para mim dar o resultado para ele, eu preciso que ele venha. Isso. Eu preciso que ele esteja aqui comigo para me ouvir e ele... E essa parte da psicologia, ela não me conta assim o que foi que aconteceu. Que Ela não fala- pode, né? que eu Você fico não pode. perguntando, deixa eu... Assim, não, violência. Só violência. A maioria das pacientes na vida. Tem muitas Sofre pacientes que foram violência. violência. E aí você chega e você diz assim, eu brincava, né? Diz, pai, do jeito que eu sou patricinha, vai vir as que dizem, briguei com meu marido, tô estressada, vamos fazer uma terapia de casal, uma coisa desse tipo. Não. Quando a paciente vem, e assim, isso para mim é muito bom. Nas primeiras sessões, aí ela chega e diz assim, fui estuprada. Puta que... Pelo avô, pelo irmão, O primo, pelo o amigo. primo, pelo namorado que confiou o primeiro namorado. E aí entra a policial, né? Assim, uma vez meu filho falou, mãe, fulaninho pode dormir lá em casa? Eu disse, não. Ele disse, mas mãe, ele é gente boa, ele é ótimo, mas se ele dormir lá em casa, a mãe dele vai querer que você durma lá e você não dorme. Não dorme, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque existe e não Teve uma existe só na... postagem hoje sobre isso, falando que os casos de estupro, de abuso sexual, acontecem em quem você confia. Cadê a minha Só a maioria dos casos, né? Cadê o meu primo? Não confio. Cara, não, eu tenho 2 meninas, nunca dormi na casa de ninguém. Eu me dedico àquele paciente, só são 6 pacientes, pronto. Dei alta, vou pro Instagram e faço post. Aí abro novamente, aí aparece outros. Que já tem fila de espera hoje, né? Eu faço, aí mas as filas de espera chega a uma dor fazer fila de espera, sabia? Eu acho desumano fazer. Por isso que eu não considero muito ela, né? Porque você está precisando de ajuda e a pessoa dizer, espera aí, pô. Eu prefiro indicar. Eu prefiro indicar. E eu vejo que a gente, tanto ele cresce como dentista, como eu cresço como psicóloga, porque a intenção da gente é ganhar dinheiro, que é como todo mundo mas não é só ganhar dinheiro. O que eu estava falando, né? Hoje os meus pacientes, quando ele vem nesse processo de 3 meses, eu coloco ele 2 vezes na semana. Por quê? Na segunda e na sexta. Porque o final de semana é muito depressivo. Então, ele precisa de um apoio psicológico. E a segunda-feira, se ele não estiver bem, o resto da semana dele vai ser ruim. E aí eu faço, como eu falei, se um neuropsiquiatra passa para um paciente que tem autismo, que tem TDAH, uma criança, para ele 3 vezes na semana, por que um adulto não pode 2 vezes para o psicólogo quando ele está em crise? É como se fosse uma dose de ataque, né? E aí em 1 mês ele faz isso. E depois desse 1 mês, aí a gente avalia, né? Eu digo, olha, eu acho que já dá para você ficar 1 vez na semana. Ou então, tem muitas vezes ele diz, não, Michele, vamos repetir mais 1 mês, 2 vezes na semana. E aí isso vai, e uma hora ele desmama, porque a teoria cognitiva comportamental faz o paciente ser psicólogo deles mesmos. Eu tenho que fazer com que ele consiga se gerir. Vai identificar a situação e saber como agir. Eu não quero deixar ele cativo comigo, né? Ele não pode ficar cativo comigo, ele tem uma vida, ele tem que seguir sozinho. Ele não pode ter você como uma mãe dele porque é uma ajuda, né? É um Isso. apoio profissional. Isso. Mas não é um acompanhamento eterno. Não, como tem muitas escolas de psicologia que tem paciente que fica 10, 12, 13 anos, 14 anos, 15 anos com psicólogo. Não, o paciente ele tem que caminhar com os próprios pés. E aí, isso faz com que o paciente caminhe. E hoje eu tenho, sim, um valor para a minha sessão e um valor que eu considero que as pessoas... eu não acho alto. E os pacientes vêm... ele vem 2 vezes na semana. Então, ele vai pagar 2 meses em um? Vai, porque é o que eu preciso para tratar ele. Ponto.
né? Se o médico passa para você um comprimido do coração, que é R$200, Você você toma meio vai... comprimido. Não vai. Então você vai comprar um AS? Não. Você vai comprar aquele. Que ele mandou. É o que ele mandou. falou. Então, e aí ele faz isso como se fosse uma dose de ataque, porque eu cobro pelo valor que eu me dedico àquele tratamento, àquilo, porque ganhar dinheiro todo mundo quer. Então, todo mundo tem que ser, sim, bem pago, dentro da medida do possível, pelo trabalho que você faz. Mas, além de ser bem pago, eu dou o resultado de excelência, né? Esse pai chegou e disse assim, Michele, eu não tenho como lhe agradecer. Né? Meu filho estava acamado de depressão. Minha filha se cortava de borderline. Eu tive um casal que foi paciente de terapia de casal, que é a coisa mais linda. Eles vieram para a terapia não por eles na cabeça deles, porque a filha se cortava. E aí, durante o tratamento, como a atitude deles mudou, a filha parou de se cortar. E a filha fazia terapia, que lógico, o psicólogo ajudou também ela. Mas quando o pai teve a estrutura emocional, o casal, a filha parou de se cortar. Parou de se cortar. Então, assim... Às vezes o problema está onde você não ambiente, espera, né? Mas às vezes E hora nenhuma no tratamento era tratada a filha. Era tratada a relação do casal. A falta de respeito, um esconder um do outro, né? Aí a gente participa do Encontro Casais com Cristo, né? Do SC. E aí a gente dá a palestra lá e quando eu digo assim, quem quiser que ache errado, ache certo. Mas quando você esconde, você tem um casal que não é o mesmo saco de dinheiro, quando você não confia na pessoa que você tem mais intimidade, tem alguma coisa errada. Né? Então, assim, o da gente é uma conta conjunta. É uma conta conjunta, vai para o mesmo saco. Se questiona o que o outro foi certo, foi errado, é um questionamento, tem que ser os dois, né? E aí os casais vivem nessa história de dormindo com o inimigo, né? Mas, eu tenho o meu, você tem o seu, e faça o seu do seu, que eu faço o meu do meu. Tá vendo? É o que cara, eu vou pra frente, o que é que eu tenho em casa? Pois é. Essa psicóloga. E ela falando isso, eu até achei interessante que teve um amigo meu, conhecido meu, na verdade, um colega, que ele casou, passou os 3 meses casado e separou. A gente conversando, ele disse, não, porque na minha casa era o seguinte, eu trabalho e ela trabalha. Então, eu fazia a minha feira do que eu queria comer e ela fazia a feira dela do que ela queria comer. Nem ela podia comer do meu, nem eu comia do dela. Disse, meu irmão, pra que você casou? Pra que casou? Continuou ela na sua casa e você na sua. Nem namorado, pô. Eu acho que nem namorado. Que coisa sem lógica, né? Coisa sem O cara sentido. chupa até o esqueleto do outro, não dá o esqueleto aí, não. Exatamente, exatamente. E eu disse, rapaz, não, porque eu gosto de um queijo, ela não gosta. Sim, mas aí vai separar tudo porque ela não gosta de um queijo. Duas geladeiras. Não é? Não, e aí eu disse, Coisa louca da... diga aí. Então, assim, como eu costumo dizer isso, a pessoa que você tem mais intimidade na vida, só tem essa intimidade na relação sexual, então fora da vida vocês não são parceiros, vocês não existe isso. Agora a gente Ian vai para Las Vegas, né? O Mundial do Jiu-Jitsu agora em A gente vai agosto. falar um pouquinho de jiu-jitsu daqui a pouco, Vamos falar. Tá na hora, mas... Vamos falar rapidinho. falar. Aí já dá para começar, né? Então, aí Ian chegou, eu pesei meus 130 e meus 115, ele ajudou e Ian também só trabalhava. Então, Ian estava com 100 e lá vai fumaça, pesadão, e aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Meu marido para um campeonato de jiu-jitsu e não ser o campeão. Eu nunca tinha visto. E quando eu vi isso a primeira vez, eu parei e disse, meu Deus, o que está acontecendo? Porque ele estava muito pesado, tinha parado, Eu tive um pico de pressão também, acho que foi 2023, foi dezembro de 2023. Foi. Eu estava na clínica, ia começar o atendimento e tal, me deu uma dor de cabeça, daquela dor de cabeça assim que dá vontade de se deitar. Aí eu pedi um remédio às meninas lá na clínica, deitei e aí disse, rapaz, vou não atender hoje, vou para casa. Aí quando eu cheguei, ela chegou em casa, eu deitado dormindo, no escuro. Disse, oxe, porra é essa? Na hora do serviço, tu deitado aí, porque é um touro para trabalhar. Disse, não, o que é que tem? Eu tô com dor de cabeça, deixa eu ver a pressão. Ela mediu 19, lá vai fumaça. Meu Deus. Aí a gente foi direto para o hospital, aí não precisou medicar, que baixou lá, mas aí a gente entendeu que era o pesado, o estresse, Porque uma hora o corpo vai cobra, anunciar, tudo né? cobra. A Uma boca hora o corpo cobra, vai a anunciar. cabeça cobra. E aí o Ian chegou e disse aí, vamos lá, vamos fazer bariátrica. Aí foi pro médico, eu e ele, né, pra eu levar ele pra fazer ele. Porra nenhuma, não faço uma peste dessa nunca. Aí eu disse, então vamos pro endócrino, vamos pro nutrólogo, vamos tomar Ozempic. Aí quando ele fez a primeira, ele disse... Foi no médico, não vou dizer o nome, mas tem muito desses aí agora, né? Passou uma feira de remédio. Aí eu comecei a tomar, pedi quase 3.000 contos de remédio dava no mês, né? Aí eu parecia um zumbi, assim, um negócio
de estar morrendo, de estar enjoado, de estar... Até para trabalhar, eu ficava me tremendo assim. Eu disse, pô, eu vou tomar isso mais não. Eu tomei mais nada, parei tudo. Porque você sempre foi um cara de exercício, de se cuidar, né? Sim. Aí eu cheguei e disse, e agora? Meu Deus, como é que vai fazer? Eu não pensava em outra saída. Aí foi quando ele disse, vou lutar o Mundial em Las Vegas. Está com 1 ano e meio, né? Aí eu disse, para isso eu tenho que baixar o peso. Eu disse, então, baixar o peso. Eu disse, então, bora. Bora. E aí o investimento foi esse. Então, assim, foi aí ele correr, aí perdeu mais de 20 quilos, né? E o Mundial tá aí na porta. E aí eu disse a ele, Agora já. você já ganhou o Mundial. É. Você já ganhou. E tem outra, assim, você é o Ian Mendonça do Jiu-Jitsu. Seu nome já tá feito, acabou, né? Você foi o cara que foi invicto 5 anos, no absoluto. Então, você pegar o seu currículo... Então, assim, não tem mais nada que provar para ninguém. É só você botar o pé naquele tatame, você já ganhou. Verdade. Entendeu? Então, assim, e aí foi quando a gente foi junto. Então, é essa parceria que os casais falta fazer, né? Ah, a vida da gente é um mar de rosa, é fácil? Não. A gente briga. Já pensei em separar? Pensei. Mesmo com igreja, mesmo com tudo? Sim, claro, né? São 2 pessoas. Mas tem uma coisa maior. Mais forte, né? Que segura. Naquilo, não, é aqui, é nesse momento, mas daqui a pouco vai passar e vai voltar a liga, vai voltar a ser o que era e os planos vão continuar. Exatamente. São maiores. São maiores. Né? Mas antes de você entrar no jiu-jitsu, eu ia dizer uma coisa que ele falar, né? A gente estava falando sobre abuso sexual, né? Sobre ter esse cuidado com criança, né? Meu sogro sofreu um acidente em 2017, mais ou menos, de carro. E aí, Ian estava operando, e a gente não tem ninguém aqui, só tinha eu e meu sogro faleceu agora tem 6 meses, eu, meu sogro, minha sogra e ele. Minha sogra estava na Europa. E aí, o Ian estava operando, e eu tinha que correr para o hospital, porque meu sogro estava na UE, né? E aí eu cheguei e disse, meu Deus, quem é que eu vou atrás agora para tomar conta dos meus filhos? Quem é que é a pessoa que eu mais confio dentro dessa Arapiraca que vai atrás dos meus filhos? Olha que eu fui atrás. Eu disse, o Delvânio. E aí ele me surpreende mais ainda, porque eu disse, Delvânio, estou lhe mandando Delvânio, meu sogro sofreu um acidente, o Ian está operando, não tenho como interromper. Estou indo para a UE, porque houve uma vítima também, né? E aí eu pedi à mãe, né, que é a polícia, eu disse, manda uma viatura para mim, porque eu não sei como é que tá lá, e eu preciso muito de você. Eu não sei o que ele estava fazendo na hora. Aí eu disse, estou mandando a babá. Sabe o que ele fez? Ele pegou a Dani para ir pegar meus filhos na escola. Foi a babá, ele e a Dani. E quando eu olhei, e assim, eu me emociono porque foi de um cuidado, né, de um respeito. Porque ele disse, vou levar a minha esposa para as crianças. Foi proteção com meus filhos, né? Então, você diz assim, é sobre o cuidar, né? Você tem que realmente ver a índole daquelas pessoas, né? Em que você entrega os seus filhos. E assim, nunca no mundo eu vou pagar a ele e a Dani o que eles fizeram por mim naquele dia. Né? E os meninos não lembram do dia. Foi 2018, foi? Faz muito tempo. Foi 2017, era no primeiro consultório ainda? Estava no consultório ainda. Foi. No primeiro ainda. E aí o Del levou, os meninos ficaram lá. Eu não lembro, eu sei que a Dani cuidou dos meus filhos, né? Entregou lá e deu tudo. E assim, meu sogro ficou bem. Deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Então, assim, a gente, graças a Deus, eu tive uma pessoa dessa comigo, né? Porque quando a gente entrega os nossos filhos, a quem a gente confia. A gente tem que olhar. É igual quando você escolhe um padrinho, né? Escolher um padrinho, pô, você não escolhe qualquer pessoa. Justamente. O padrinho é o segundo pai dos seus filhos. Na hora que você não puder, pô, padre. É porque eu não tive mais, senão você ia ser o... Ia ser, com certeza, porque o meu já estavam batizados. A maior riqueza são os filhos, né? É mesmo quando você pegar dinheiro e entregar alguém. O que o pai do seu paciente foi para você. Eu vendo tudo que eu tiver para lhe pagar o que você fez pelo meu filho. Porque não tem dinheiro que pague a saúde dos nossos filhos, né? Eu estava vendo até uma reportagem do pessoal falando, uma advogada falando, qualquer um mata. Qualquer um. Mexa nos filhos, mexa em quem for, mexa no seu querido, porque quem é que quer estar ali com o seu filho e você vê, bicho, sendo maltratado, sendo... pegar aquilo que você tem maior carinho, tem o maior cuidado, o maior zelo, para deixar com qualquer um cuidar, falar do jeito que quiser, fazer do jeito que quiser. Mas você foi o exemplo contrário que eu dei, né? De uma pessoa que você confia o seu filho e tem todo o cuidado. E aí existem, quem faz mal justamente aos seus filhos são as pessoas que você conhece, porque você não entrega ele na mão do estranho, né? Você entrega na mão de uma pessoa conhecida, né? Então é esse cuidado, esse trato que deve ter. Como eu disse, essas pacientes que passaram por mim, foi avô, foi irmão.
né? Foi irmão. E a gente tem que ter esse cuidado, porque isso acontece, e acontece muito recorrente. Toda hora. Né? E tem muitas mulheres aí, muitas empresárias ricas, famosas, ou até daqui mesmo da cidade de Arapiraca, que passou por isso, que ficou calado, que o pai, que não tinha coragem de contar para o pai, que não tinha coragem de contar para a mãe, está com esse trauma aí, não consegue ter um relacionamento, né? Não consegue destravar isso na vida. Existem muitas. E assim, é importante a gente ter consciência que aquilo não, que se isso aconteceu com você, isso não foi besteira. Isso com certeza vai travar você para o resto da vida, né? Isso. Entendeu? Então você tem, até no seu trato mesmo. Porque quando a mulher sofre um estupro, ela entende que a única coisa a coisa que ela, vamos dizer assim, o poder de troca dela que ela tem, para mim, eu sei, é a minha retórica. Uma mulher que sofre estupro é o corpo. Ela acha que ela só serve para aquilo, para dar prazer. Então, ou ela vai para a pornografia, né? Vários homens, ou ela expõe muito o corpo, ou ela vai para o contrário, ela se retrai, ela procura outra mulher porque o homem é quem me faz mal. Então, eu digo, se você passou por uma coisa dessa, você precisa de ajuda. Por mais que faça 20, 30, 40 anos, que é o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ele não tem tempo para ele acontecer, ele continua acontecendo. Mas você vai carregando aquilo. Recentemente, né, a Xuxa revelou que foi vítima de estupro quando era criança. Diga aí. São várias pessoas. Não, né? assim, Várias atrizes que... Hoje ela tem 60 anos e revelou isso agora, né? É uma pessoa famosa e tudo. A gente falou no jiu-jitsu, eu não sou faixa preta, sou faixa roxa. Ainda não não, quer, né? não, peraí. Porque não quer. É roxo que apanhar. Não é faixa preta porque você não quer. Não, peraí. Eu volto Fale. pra treinar, aí o seu marido amassa, o cara fica todo quebrado, carregar o pulso. Tá. Mas eu vou com muito carinho com você. Vai. Quando você for lá agora, eu vou dar uma Vera pra você ver como tá sendo agora. Aí como é que você faixa preta? Mas são categorias diferentes, pô. Não, mas aí no treino ele... No treino é treino, né? Jogo é jogo, né? No treino ele faz assim, ó. Aí eu, puta, mas tô cansado. Ele, não. Dá pra mim. Eu vou botar guarda. Você quer... Aí ele fala, você quer que eu bote a guarda ou quer pra... Ô, irmão, o que você quiser, do jeito que você quiser, eu não vou fazer nada mesmo. Quem diz é você, como é que você quer bater em mim? Aí eu disse, eu vou finalizar você só foi de que? Foi armlock? Foi uma coisa? Omoplata. Omoplata. Vou finalizar você só de omoplata. Aí eu disse, aí é um deboche da peste, só omoplata. Aí ele vai, não, irmão, só, você pode fazer outro jeito, agora só omoplata. Oxe, foi 4 vezes. Diga bom, velho, obrigado, viu? Mas eu acredito em você, eu tenho certeza que você vai virar preta. Vou virar, não vou. Vai. Eu sou de começar as coisas e parar no meio. Você não. Mas vou voltar. Mas assim, para voltar no assunto que a gente tava falando sobre criança, eu fui instrutor lá em Maceió, no Vitinho, né? O Vitinho Deu aula, Toledo. ajudou lá. Fui instrutor. Aí fiz o curso do PCI da Grace Barra. Da Grace Barra. Então fiz o curso, tudinho, tá? Passei 1 ano e 2 meses como instrutor Kids. E no curso diz, o professor, ele não pode ficar com um aluno sozinho. O pai não pode, se o pai chega lá, ó, deixei meu filho aqui para aula e tiver só o professor diz aí, leve ele que ele não pode ficar comigo só. Não tem outro adulto aqui. Traga ele na hora da aula, quando tiver outras crianças, quando tiver outro adulto. Mas ele não pode. Isso no curso que eu fiz. Já para proteger. Já para não deixar a criança lá. Então, assim, esse é o cuidado que o pai tem que ter, por mais que ele confie, por mais que ele diga, não, ali eu boto a mão no fogo, ali eu faço o que você fez, eu faço o que ele pedir, eu vou fazer, porque eu sei que ali cara, ninguém sabe das pessoas. Não. Ninguém sabe. No dia que a Michelle me ligou, disse que eu vou levar a Daniela, eu disse, não, eu vou levar a Daniela, porque tá eu e tá a Daniele. Além de eu estar dirigindo, a Daniela vai cuidar dos meninos da Michelle e eu não vou estar só. É a mesma coisa, né? Quando eu fiz o curso, eu disse, bicho, eu já sabia. Porque, cara, as coisas só acontecem muitas das vezes com quem é de confiança. A minha mãe diz assim, se lhe chamarem de mãe louca, você é uma boa mãe. Exatamente. Então, assim, eu sou a louca. Olha, eu não deixo ninguém gritar com o meu filho. Eu repreendo ele, mas eu não deixo ninguém repreender. Porque quem tem que tratar o meu filho, quem tem que repreendê-lo sou eu. Então, se eu deixo de repreender, aí um adulto vai e repreende, mas eu nunca deixo. Eu não permito, não vou mentir, eu já tive problemas isso onde eu moro.
Porque eu não permito que ninguém trate Vizinho, com vizinho, família. quer gritar com meu filho. Não, você diga para mim que eu sou a mãe e eu repreendo ele porque eu não passo a mão na cabeça dele. Exatamente. Né? Então, se você for taxada como a doida, entendeu? Você é uma mãe. É. Minha mãe disse assim, mãe tem que ser leoa. Hoje eu só tenho uma de menor, né? Eu disse aí, Passou eu rápido, só tenho uma de menor, que é a outra já Lorena. tá... Fez 18 agora. Foi, eu vi. Puta que menino, pariu. Fez passou 18 rápido. agora. Aí o Nubank mandou uma mensagem pra gente. Ela já se antecipou, agora não tire ela do seu aplicativo. Eu disse, não, senhor, deixa ela no aplicativo. Colete ela no aplicativo. Não, senhor, ela vai continuar aqui. Mas assim, eu só tenho uma, que é a Lorena agora, de menor, né, que é 13 anos. Mas, cara, a gente é toda hora com cuidado com todos. Com Pode ter que todos. for, né? Porque o mundo lá fora tá diferente da nossa época. Não, Tá a gente muito na diferente. minha Não, Del, família... sempre foi diferente. Assim, sempre teve coisas erradas. Agora tá muito pior, mas Uhum. sempre teve. Teve. A gente sempre teve que ter esse cuidado. Só que hoje a exposição tá demais, pô. Telefone, pô, o que É. for, pô, você pode assim, caralho, bicho, tem que estar olhando o telefone, tem que estar vendo o que está acontecendo, tem que monitorar, tem que ver como é que por que mudou hoje, mudou o comportamento, hoje está deitada, hoje não é o comportamento dela. Então, o pai e a mãe tem que ser um psicólogo ali das crianças, dos filhos, antes de qualquer É coisa. responsável, tem que polinizar, na verdade, tem que ser como se fosse uma abelhinha. Você chega, eu acho que o certo é assim, eu acho que o certo é assado. Parece que o pai hoje fica com medo de falar as coisas pro filho, achando que ele não vai mais amar, achando que... Não. Ah, meu Deus, lá na minha casa mesmo, a gente não tinha mania de pedir bênção. E eu sempre achei muito bonito, mesmo sendo... Eu nunca fui religioso, assim, a gente estudou no colégio de freira, mas eu só fazia desgraça lá, não fazia nada de presta, né? Mas coitada da freira, quando acho que meu nome estava lá numa lista negra. Que era do São Francisco. Quando chegou o Ianzinho, quando foi pro CCA, que ainda tinha uma menina da época que eu estudava, ainda trabalhando lá. E ela olhou e disse, oxi, Ian Mendonça de Assis. Oxi, esse... Ah, não, viu o filho no final. Oxi, mas esse é filho do... Aí disse, não, mas não é igual não, pai. Eu disse, não, ele não é igual não. Não, fique tranquilo. Mas a fruta não cai longe do pé, não. E, É mas aí a feita, lá em gente casa é feita, lá é E aí a gente, hoje os nossos filhos pedem a benção a gente. Aí até uma parente nossa olhou e disse, que negócio é esse de benção? Vocês são muito retrógrado. Meu Deus, não tem ideia o que é um pai abençoar um filho. Ali. Pois Toda vez que você encontra, não tem nem noção, ela não tem nem noção do tamanho da força, o tamanho que a gente tem de passar essa benção para eles. Sabe? E eu tinha um tio que toda vez que chegava perto da gente, a gente não pedia, ele fazia Deus te abençoe, Deus te abençoe. E aí quando eu fui crescendo, eu fui entendendo, porque eu venho de uma família católica, religiosa, e venho disso de pedir benção, né? E aí o Ian não vem disso, mas o Ian, quando começou a ver isso lá em casa, ele começou a pedir a benção à minha mãe, né? Benção à sogra. Não, dizia benção à cobra. Mentira. Sogra. E até hoje ele diz, benção sogra, Deus te abençoe, meu filho. E eu aprendi a dar a benção a todo mundo. Se uma criança perto de mim, oi tia, Deus te abençoe, meu amor. Porque imagine, não tem dinheiro que pague. Deus te abençoe. Não tem dinheiro que pague isso. Exatamente. E aí minha sogra dizia, ela não tinha esse hábito, aí ela dizia, peça a benção à vovó. Aí ele dizia, benção à vovó. Aí ela dizia, Deus te abençoe, cabeça de boi, para hoje, para amanhã, para depois. Aí eu cheguei para sogra, você pode dar toda a fortuna do mundo para ele, mas nada vai valer, nada nunca vai ser maior do que você dizer, Deus te abençoe, porque você é a mãe do pai dele, você tem autoridade sobre o pai. Se você tem autoridade sobre o pai, imagine sobre ele, né? E aí ela chegou e disse, aí ela começou. Aí, benção, vovó, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tá indo pra missa com a gente agora, ela Tá indo também. pra missa, porque Isso é cultural, né? Assim, a gente vive num país católico, né? A grande maioria da população é católica. E a gente, às vezes, tem essa restrição de falar, Deus te abençoe. Né? Um país cristão e tal. E a gente vê, assim, pessoas do Oriente Médio, os adultos se cumprimentam, salam aleikum. Aleikum salam. Deus te abençoe, né? E aí esse tio meu fazia isso e hoje eu faço com todo mundo. E o Ian é um convertido, né? Ele não tinha religião. A gente foi chamado para o SCC e ele chegou e disse, vamos para um negócio aqui. Eu disse, o quê? Enquanto casasse com Cristo, eu já era dos cursilhos. Eu disse, tinha religiosidade. Isso é um encontro que vai ter aí, como se fosse um seminário. Que foi uma paciente que disse, faça. Aí ele disse, a paciente pediu. Tem a cervejinha lá. Aí a paciente pediu, aí ele foi lá e eu disse, vamos, a gente foi. Então, assim, o Ian se converteu à fé católica, né, a partir do SCC, e a gente tá lá, Deus foi muito bom, colocou a gente num círculo muito bom de amigos maravilhosos,
E a gente está lá há 6 anos, né? Já passou pelo processo, fomos dirigentes, estamos lá na luta. E hoje é muito bonito porque a igreja, meus filhos não têm restrição. O Ianzinho é nó. E assim, porque eu já sou do jeito que sou. O pai era do jeito que era, ele, é como diz, né? A fruta não cai longe né, do pé. E aí, mas ele não tem questionamento sobre a missa. Não tem, ele é muito religioso. Ele é muito fervoroso com Deus. A Isabelle mas bem menos que ele. Mas ele Michele, o SCC foi quem deu essa... Porque eu lhe pergunto isso, porque para mim, para Daniele, que a gente vai fazer 1 ano que a gente está no SCC, e isso, o SCC mudou a nossa vida em relação à religião. A sua idade na missa, de ir para a missa, que a gente não ia. Foi. O SCC para a gente foi um divisor muito bom em relação a isso, que a gente não tinha esse hábito de... A gente não tinha essa... Hoje não. Vamos para a missa, vamos para o encontro do SCC, vamos. Vai ter as divergências de cada um pensar de uma forma diferente, ali no grupo. Mas assim, o meu grupo é muito bom. A gente... de todos esses, eu só perdi 2 encontros no Daniele, porque eu estava viajando, não tive como ir. Mas todos o último agora foi domingo, a gente fez no domingo, mas... Para mim, para minha família, foi um divisor de águas. Porque o meu filho, a minha filha, a menor, está começando a fazer a primeira comunhão depois do SCC, o SCC ajudou. Sim. Já depois, ela já mais velha, né? O Vinícius está fazendo a crisma agora na Daniele. 23 anos, fazendo a crisma. E aí tem pessoas que dizem assim, porque a igreja católica é a maior empresa do mundo, bererei. Eu disse, vá para aquela oração que diz na missa, que diz assim... Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a nossa igreja. Então, vá pela fé, vá pela mudança da sua família. Lá não lhe ensinam coisas erradas. Se é a maior empresa imobiliária do mundo... A gente foi... Eu isso nunca é relevante para o processo. Exatamente. Indo para Canção Nova. Aí, ano passado, a gente foi... Teve um encontro de casais. Como ele ama a minha mãe. A gente foi para o encontro de casais e ele levou a minha mãe. Eu não queria ter levado. Queria, né? sim, queria. Mas era o sonho da vida dela. Eu disse, vamos realizar o sonho. A vida é para realizar o sonho do outro. Foi para pagar as bênçãos que a já lhe deu, né? Benção sogra, né? Não, se ele ficar de joelho todos os dias até ele morrer, ainda não agradece ter me conseguido. Aí a gente foi lá, foi um encontro de casais, né? E tinha um cara, eu já tinha ouvido uma música dele, mas não conhecia, assim, um tal do Frei Gilson. Não sei se você conhece. Conheço. Aí a gente passou 5 dias com esse homem lá, ele falando, pregando, 5 dias, não foi? Não, foi 3, eu acho. Foi? 3, foi. Porque foi na Aparecida antes. E mudou, o que foi que mudou depois do negócio desse encontro de casais, né? Eu não tinha costume de ler a Bíblia, agora eu leio diário. Né? Não tinha costume de fazer estudo assim mais aprofundado, porque tá tudo lá. Como a nossa vida devia ser vivida, é o mais perto que Cristo viveu. E eu não tinha. Mesmo no SCC estava, porque eu gostava de serviço, gostava da resenha, gostava da missa, mas não tinha um significado, sabe? Quando você para estudar um pouquinho, para se aprofundar mais um pouquinho, você começa a ver, porra, é isso que eu tenho que trazer para minha casa. Agora, eu acho assim, eu achei interessante as pessoas, né, que quando eu vou dizer pelo jiu-jitsu, o cara entra no jiu-jitsu, ele começa ali a gostar daquilo, é o que mais o cara assiste, estuda e vê. Tem cara que olha assim, meu irmão, que tara do caralho é esse pro jiu-jitsu? O cara vive lendo livro de jiu-jitsu, vive falando de jiu-jitsu, vendo vídeo, mas na igreja o cara não... Vejo depois. Né? O cara não lê nada, não se importa. Você viu aquela série que tá fazendo o maior sucesso aí, o The Chosen? Eu não assisti, a minha esposa não assistiu. É absurdo que você lê a Bíblia, mas ele é um negócio muito complicado. Às vezes precisa de alguém guiando. O Frei Gilson, depois, ele tem um podcast diário. É um negócio no Spotify. Que ele manda 5 minutinos lendo uma passagem, ele explica. Eles têm no Instagram, né? Pra você, todo dia assiste e posta. Pra você entender. Eu passei um tempão assistindo de madrugada para resolver o texto. Eu também. Isso mesmo. Nos 40 dias, né? Amanhã tem. É porque, assim, é muita imaturidade nossa. Não imaginar, por exemplo,
o Tiago Nigro, né? Aham. Que esse cara não tem por trás dele um psicólogo top da galáxia Claro que para tem. mostrar para ele no que ele é ruim, fazer ele ficar bom, e no que ele é bom, fazer ele ficar melhor ainda, e o que ele não tem um suporte religioso por trás, porque nós somos pilares, né? Nós temos que ter os nossos pilares. A religiosidade e a emoção, e o centro emocional é um deles, é a emoção, o físico e a Eu religiosidade. tenho um amigo, pô, a gente, esses dias, tem mais ou menos 2, 3 meses, a gente conversando, a gente foi para uma reunião com ele, no Parmegiano, depois a gente começou a tomar uma cerveja ali, ficou conversando, depois chegou mais 2 amigos. No meio da conversa ele, não, pô, fui no meu psicólogo esses dias, tal, não, também tô no meu psicólogo. Eu, porra, Só tô eu fora dessa vibe. Os caras tudo em um outro nível Exatamente. do que era antes, dos caras que eu Sim. conhecia antes. Pô, irmão, Ô, Delfone, quando eu tinha 14 anos, eu tinha engordado muito. Aí eu comecei a treinar o jiu-jitsu, com 14 anos, 2001. Aí dá pra fazer as contas, né? É. foi com o Ricardo, você com o Ricardo? Não, comecei em Maceió, com o professor Diojone. Dia Jones. É. Aí peguei a faixa azul lá, aí levei pau na escola, aí voltei, peguei roxa, marrom e preta aqui com o Ricardo, aqui em Arapiraca. Ricardo Depois Feitosa. voltei de novo pra Arapiraca, Ricardo Feitosa. E aí voltei de novo pra Maceió. Só que quando 2001, 2002, meu amigo, eu lutei vários campeonatos. Eu nunca tinha ganhado uma luta no Alagoano. Nunca tinha ganhado uma luta. Não é uma luta no campeonato todo. Porque alguma coisa enganchava. Aí eu sei que eu era muito ruim na escola, tá? O meu avô disse, olha, eu morava com meu avô na época em Maceió, que a gente ia estudar, morar. O pessoal sai daqui, né, para ir morar em Maceió, Uhum. antigamente, para estudar. E eu comecei com uma psicóloga lá. E ela destravou uns negócios na minha cabeça que estava enganchado. Treinava muito, gostava muito, estudava muito, mas chegava na hora Eu conheço um monte, inclusive eu. do vamos ver. Eu, para campeonato, não me chame, não. Ó, eu ajudo na academia, sou instrutor, vou pro treino. Quando eu tava indo pro treino, vou pro treino. Digo, vá pro campeonato que é fantástico, vá lá, que é uma experiência na sua vida única. Vai lá assistir, Vai que que eu você já vou com foi você para vários, né? demonstrar, né? Eu vou lá mostrar onde é o ginásio, vou mostrar o site de inscrição, se eu não conseguir fazer, eu faço. Mas eu fui 3 vezes. E aí? Bicho, Na hora que ia ganhar, tu desistiu. cara, assim, eu fui, a primeira, tinha 12 graus na faixa branca. Que na faixa branca é, vá, bicho, pode entrar agora, irmão. Dá pra ir, pô, professor, dá pra ir. Tá bem, Tá bem, vai ter todo mundo igual a você lá, porque no Que seu... conversa meu bonitinha. E eu, rapaz, eu acho que eu vou participar desse campeonato mesmo. Meu irmão, eu tomei um pau. Eu tenho uma foto aqui que eu tô assim, procurando pra minha galera, irmão, porque eu não sabia de onde eu tava vindo. Foi 18-0. O cara não me finalizou, mas foi 18-0. Meu irmão. Aí, pra minha alívio do meu corpo, alívio da minha mente, o cara pegou a faixa azul no pódio. Eu digo, tá vendo? Ele já era azul. Azul. Tá vendo aí? Por isso que eu perdi, pô. Já era azul. Eu Ele comecei aprendeu a ser agora. azul com você. Eu dei 18-0. Aí, no outro ano, eu fui campeão da minha categoria. Depois peguei azul. Pai, dá pra ir. De azul dá pra tu. E oxi. Outro pau. Digo, meu irmão, não é pra mim, não. É, então Não é assim, pra mim, não. Porque, assim, eu sei que tem alguma coisa na minha cabeça que trava. Porque eu senti dentro do tatame. Eu senti quando eu entrei, quando eu botei o pé, eu senti. Coisa boa ou coisa ruim? Eu senti que eu não conseguia fazer nada que eu fazia na academia. ou seja, você se Pra- programou para não fazer nada o que você fazia na academia. Você deu essa ordem para o seu cérebro. Não, dei essa Você ordem. deu essa ordem para Eu o dei seu essa cérebro. Na minha luta de faixa azul, eu perdi por meio ponto. É, você deu Eu essa ganhando, ordem eu assim. tava ganhando. Eu tenho, ó, cérebro, eu não sou capaz, Não sou capaz, eu tenho que perder, porque eu não consigo fazer É. aqui o que eu vou fazer no treino. É exatamente isso. Então, as pessoas dizem assim: pensamento negativo não existe. Eu disse, minha gente, pelo amor de Deus, você acredita em oração? Acredito. Se rezar, dá certo, E né? no pensamento? Então, se você acredita que oração é jogar energia boa para outra pessoa, para o mundo, para quem quer que Aham. seja, como é que você não acredita que energia negativa Atrapalha, né? justamente não atrapalha? Se você para e pensa assim, esse daqui, esse cálculo de matemática, eu sei responder. Aí você vai lá, responde. Pau dá certo. Mas aí você diz, eu sei responder isso. Você disse para o seu cérebro, eu estou preparado para responder isso. Mas quando você diz para ele, eu não estou preparado, você pode ser o mesmo cálculo que você erra. Vai Eu voltei fazer, agora a competir, sabe, Del? Eu voltei faz um ano e meio, né? Sim. E aí o primeiro pau, aí o segundo pau de novo. Perdi, né?
Aí o terceiro já ganhei a categoria, fui para absoluta, perdi no absoluto. Aí esse último que teve agora, eu fiz 5 lutas. Ganhei 4, perdi na final do absoluto já tá melhorando o negócio. Então, às vezes Você a cabeça... é o terror, né, do povo, do Alagoano. Você é o terror. A cabeça da gente é que faz você ou lhe engancha ou lhe bota pra frente, né? É verdade. Então, por isso que essa parte da psicologia é muito massa. E assim, existem estudos que provam que pessoas rezando por você, fizeram com que outras pessoas foram curadas. E não foi um estudo aleatório, não. Foi uma coisa científica, né? Com metodologia, randomizada, tudo organizado. E aí fizeram comprovado cientificamente. Então, se você joga energia boa para o outro, funciona. Como é que quando você joga energia ruim para você, não funciona? E o Delvani falou esse negócio da gente estar na mesma... Como é que você falou? Vibração, né? Uhum. Tem gente que acha que é vibração, tem gente que acha que é energia. Eu acho que é Deus no meio aí. E tem gente que acha que é outras coisas, mas eu acho que é Deus no meio aí que vai permeando. Eu tenho né? certeza. É porque cada pessoa interpreta de um jeito. Eu assisti um podcast daquele padre Christian, Sim. ele dizendo que tem um grande amigo dele que é um cara religioso, mas não tem o hábito de ler a Bíblia. Aí ele conversando com a esposa dele, ele disse, olha, qual o melhor lugar da casa que ele mais gosta de ficar? Ela disse, o banheiro. Ele entra no banheiro, passa 2 horas no banheiro. Aí ele disse, vamos fazer uma sala de oração dentro do banheiro. Aí colocou umas imagens, colocou a Bíblia. Aí o cara fala, 2 horas aqui sem fazer nada, eu vou ler a Bíblia. Aí o cara começou a ler a Bíblia. Aí hoje o cara todo dia fica no banheiro, lendo a Bíblia. Aí ela disse, mas é certo ler a Bíblia no banheiro? Ela disse, não importa onde você esteja. O local que menos importa, o que importa é o propósito. Se ele está ali para ler, para se comunicar com Deus, o banheiro, pouco importa. Pouco importa. Assim, né? eu tenho uma coisa muito comigo, né? Deus foi muito bom comigo o tempo todo. O tempo todo. Eu venho de uma família muito boa, eu venho de uma mãe mesmo. Acho que por isso que eu sou tão apaixonada por Maria. Então, assim, eu venho de uma mãe, eu venho de um pai protetor, né? E aí Deus vai e depois me mostra o curso de formação de oficiais, que às vezes eu paro assim e digo, meu Deus, se eu não fosse policial, eu sei o quê? Eu gosto do que eu faço. E aí Deus depois me dá o Ian, né? Foi bom, Deus foi bom com ela. Me deu 2 filhos. No mundo hoje de transtornos de TDAH, eu tenho 2 filhos saudáveis, né? Então, assim, eu tenho irmãos. Uma vez uma paciente, quando eu contei isso para ela, ela disse, eu tenho irmãos incríveis, que hoje a gente estava conversando para se ajustar em uma determinada situação. E aí, no meio da conversa, um disse assim, olha, não tem marido, não tem esposo, tem nada, é nós 3, é um cordão de 3 nós. Então, assim, eu tenho irmãos com suporte emocional e a paciente disse assim, você tem isso tudo? Eu disse, tenho. Eu tenho isso tudo. E eu sou muito grata a Deus por isso tudo. E aí eu peço muito a Deus, assim, 2 coisas que eu pedi a Deus e funcionou. Primeiro, a minha mãe dizia assim, quando você quiser um marido, peça um José. Maria teve o José dela. Deus deu para Maria um homem que fizesse por ela o que ela precisava, que aceitasse ela naquela condição. Então, você seja bem cara. Diz, meu Deus, mande um José. Aí eu pedi, né? Bonito, educado, estudioso, né? Inteligente, que me amasse. Aí sim, que me amasse, que não bebesse, né, que não bebe, não bebesse, e que no final seja temente a Deus. Faltava só ser temente a Deus. E aí ele foi temente a Deus. E eu pedi o meu José. E a outra coisa que minha mãe, ela dizia muito assim, eita, eu esqueci o que eu ia dizer. Levantar a mão. Foi ser temente a Deus. Eu falei que é 2 coisas que eu aprendi. Do ser temente a Deus. Esqueci agora. Então vai ter que cortar essa 2 parte. coisas. Não, peraí, calma. Não, deixa rolar. Mas assim, ó, eu acho que, como você falou, além de você rezar, tem pessoas que estão rezando por você. Isso Lembrei. conta muito. Conta muito. E aí eu lembrei, sim, então ela disse, peça seu José. E outra coisa que eu pedi a Deus funcionou, dizia, Senhor, me dê sabedoria. Sabedoria. Então, assim, às vezes eu estou parada com o paciente, eu digo, Senhor, o que é que eu vou falar agora para ele? Eu preciso do Senhor agora, porque o que eu disser vai interferir demais. Chega momentos que é bem crítico. Às vezes a gente está decidindo alguma coisa, né? A gente também tem um projeto que é a Fazenda de Camarão, que a gente produz camarão. Eu digo, Senhor, para que caminho eu vou agora? Né? E aí eu digo, na polícia também, eu disse, meu Deus, e agora? Para que tem horas que você tem que, na polícia, dizer onde é que eu vou ficar, né? Para onde é que eu vou? Então, eu peço muito a Deus sabedoria. Então, pedir a Deus o meu José e pedir essa sabedoria é o que foi que regeu a minha vida. E aí, eu agradeço demais. Eu só gratidão a Deus. E outra coisa que eu aprendi, todos os dias eu olho para o sol e digo assim, puxa, como esse sol tá lindo. Rapaz, como o meu carro é massa. Eu digo, hoje eu tô bonita, viu? Não, eu já sou, mas hoje tá demais. Senhor, obrigada. Então, assim, são esses exercícios de gratidão que faz você se prosperar. Você ser luz,
Eu ainda não entendi. Porque tá perto de uma pessoa que chuva, que sol, Tudo é ruim. tô de moto. Meu carro é tal ano. Meu trabalho não tem um carro chato lá. Minha mãe reclama não sei de quê. O meu pai, não sei de quê. Bicho, É quem difícil quer tá para você perto, e é pô? difícil para mim, É só que é verdade. diferente como eu levo o meu difícil e como você leva o seu sei eu. difícil. É. Ah, Michele, tudo é uma maravilha para você. Não, eu tenho Claro. problemas? Tenho, né? Uhum. Mas é como eu levo o meu difícil, como você leva o seu difícil, né? Como a gente viu a clínica, como a gente ia conduzir, a gente nunca achou que ia dar errado. Eu, pelo menos, nunca achei. Já achou? Nunca nem passou pela cabeça da gente que fazendo essa mudança toda, a gente Uhum. poderia não dar certo. Não dá certo. Nunca passou pela minha cabeça. Porque a gente só Massa. foi. A gente só seguiu, sabia que estava fazendo do jeito certo, sendo honesto, pedindo direcionamento a Deus. Nem pedindo, né? Porque eu passei 10 anos longe da igreja. Voltei depois do SCC. E aí, seguindo, fazendo bem, e a coisa funcionou. Então, eu acho que o que as pessoas hoje precisam parar é de olhar a vida dos outros, de se importar com a opinião dos outros sobre a Se sua comparar. vida. Exatamente, Uhum. né? Então, assim, o que eu tenho é meu, do meu mérito, e já é muito para mim, entendeu? Tem Uhum. muita gente com muito mais dinheiro que eu, muito mais bonita, muito mais tanta coisa que eu, sim, mas é dela, não é meu. Uhum. Então, as pessoas hoje têm que sair dessa tela aí do computador, do celular, tem que olhar mais para si, para dentro. Isso não é história da carochinha, é viver o momento. Eu postei, a gente viajou com os amigos de Minas que veio para cá, e aí eu postei assim, a gente vive, depois a gente compartilha. Foi o stories mais curtido. Porque aí depois eu postei em sequência a viagem, porque hoje eu uso o meu Instagram como um álbum. Aí meu pessoal eu fechei, tirei um monte de gente, né? Ainda faço umas limpas de vez em quando, para ser o meu álbum com os meus filhos, para eu não perder, porque às vezes eu não boto no Dropbox, né? Uhum. E o meu profissional não. E aí tem gente, mas nunca mais você postou no profissional, nunca mais você... Porque não dá para eu postar se eu não tiver agenda para ajudar. Eu não tenho como postar. Eu sei que o que eu falo ajuda muita gente, mas eu tenho que fazer uma coisa de muita qualidade, que eu pense, que eu, né? Então, eu tenho que me dedicar para aquilo. Infelizmente, agora eu não estou É podendo. a sua imagem, né? Exatamente. E ajuda, né, Del? Porque sabem que é uma psicóloga falando, então eu posso Isso. matar uma pessoa, Isso. né? Então, assim, as pessoas hoje, elas têm que ir aí sempre na clínica, sempre o início do trabalho da psicologia é o fortalecimento do seu autoconhecimento, da sua autoestima, de saber quem você é, entendeu? De gostar de você. Se você não estiver gostando do que você vê no espelho, você tem que mudar. E tá tudo bem se você mudar. Eu mesmo, se você contar aqui o que eu tenho, o que eu mudei, né? Porque se eu não gostar do meu cabelo, eu alisei. Se eu não gosto da minha unha, eu boto uma unha... De gel. A De gente gel. tá falando aqui, você tá citando a mudar na estética. Isso. Mas se eu pensar, pô, cara, eu tô desse jeito, eu tenho esse pensamento, eu tenho isso, eu quero mudar. Eu vou pra igreja. Já que eu não vou pra igreja nenhuma, eu vou mudar, eu vou pra igreja. Eu vou começar a ir pra igreja. Não, eu vou começar a ir pra academia. Eu não gosto do meu corpo, tô me sentindo mal. Não tenho força, eu vou pra terapia. Então, Meu vou pra jeito tá feio, terapia. vá pro dentista, né? Assim, E é então assim. você vai... Bicho, Tá feia a figura dele, não sei se tem jeito, não. Eita, tá aí, Tá de teu quem? parceiro, o teu, que ele tá falando. Já me bate no jiu-jitsu, quer me bater na... Pergunte a Dani, A Dani gosta, né, Dani? Então, assim, eu acho que a pessoa, que quando ela quer mudar, quando ela quer ser diferente do que ela viveu, ela Procura ajuda. procura ajuda e nunca é tarde. É. Nunca é tarde. A gente tira pelo jiu-jitsu. Eu cansei de ver pessoas com 70 anos, 60 anos, 50 anos, chega lá, faixa brancazinha lá. Eu cansei de ver gente já de idade pegando a faixa preta. Porque, bicho, o cara diz assim, era um sonho. Eu não conseguia quando era novo. E eu consigo agora. Realizei o sonho. Não importa quando for, pô. E assim, Não a gente importa. tem que ter a consciência de que fase não é fim. Fase é fase. Uhum. Fase é fase, não é fim. É. Aquilo vai passar, e você vai ficar dando risada daquilo, ou então aprendi com aquilo. Aquilo ali não quero para o meu filho porque eu vi que não dá certo. Eu fiz isso e eu me ferrei, então eu não quero que ele faça porque eu já vivi. Essa profissão aqui é uma profissão que é legal. Então você começa a ter uma experiência do que você vai vivendo que você não diz, para que Deus me colocou isso? Mas, bicho, lá na frente você vai ver por que foi que colocou. É. Né? A gente já tá com 1 hora e 43 minutos. Eita, como Vamos, foi bom. Né? Eu falei que ia ser ligeiro, a gente ia conversar de muita coisa, mas assim, eu quero
deixar o espaço para vocês, né? Isso. Hermes? À vontade aí para vocês fazerem as considerações finais, né? Queria agradecer a oportunidade, né? O convite que a gente teve, Hermes e Delvane, estar aqui com vocês batendo um papo, falando um pouquinho sobre odontologia, sobre gestão, sobre a nossa vida, né? Espero que tenha alguém possa ter pego alguma coisa e aprendido e mudado também um pouquinho na vida. E é isso. Obrigado. Não, também foi maravilhoso, né? Sempre as nossas conversas são ótimas, né, Del? Sempre, já foram várias, né? Eu, você, Ian e Dani, né? De entrar, né? E Hermes, vamos marcar, vamos combinar também, porque são sempre essas conversas boas e produtivas. E eu realmente espero que quem assista, né, pegue um pouquinho de alguma coisa que possa ajudar alguém. Muito obrigada, adorei. Porque assim, só voltando, já vamos finalizar, mas eu nunca fui na casa da Michele ou do Ian pra gente falar de pessoas. É verdade. A gente nunca falou de pessoas. A gente sempre falou de negócios, de família. Pouca gente não foi sócio, não foi, Del? Porque tu foi se meter com deputado, foi-se embora. A gente ficou triste, Não foi sócio no negócio. Não, a gente ficou chateada, a gente ficou fiquei feliz. Mas ficou triste porque ele perdeu. Não, e quando eu recebi a proposta, eu pedi conselho a vocês, né, Michele? Que eu falei, Michele, eu tô indo, já eu devo a Michele, só vai por tanto, viu? Porque lá não é fácil, não. Isso é pouco. Eita, Michele, eu acho muito. A Michele não. Não, é não. Aqui era Piraca, Marcelo, é pouco. A gestora sempre, viu? É verdade, é verdade. Foi um conselho muito bom se eu tivesse ido por menos eu tinha me ferrado. Que se lascado, não pagar nem a escola do menino. A gente tá muito feliz em ter vocês aqui como convidados. Não tenho dúvida que a galera vai gostar, vai assistir, vai ver as brincadeiras. Corta essa parte, mas faz parte de um podcast, de um bate-papo, que é um bate-papo que a gente, como eu disse no começo, vai falar de tudo, da vida, a gente vai se emocionar, vai falar do que sente, não tem nada num papel escrito, né? Isso. Perguntar isso, perguntar aquilo, não. É uma conversa para você ficar à vontade. E eu acho que vocês ficaram à vontade, eu acho que vai ter uma audiência muito boa. E que bom. Muito obrigado por estarem aqui, por vir engrandecer o nosso podcast. Agradecer realmente, a gente sabe que vocês têm um dia a dia corrido. Como você falou, acabou de sair do procedimento para vir para cá. Teve que ser à noite. Mas a gente agradece, né, esse tempo, os ensinamentos que vocês passaram. Como ela falou, quem ouvir, quem assistiu o podcast e tiver um mínimo de discernimento das coisas, vai entender o que vocês falaram nas entrelinhas. Né? Que é família, que é Deus, que é trabalho, honestidade. Então, são princípios que as pessoas têm que ter no dia a dia, que talvez esse seja o segredo do sucesso. Sem dúvida. Né? Você ser grato pelas coisas, reconhecer o seu esforço e saber, eu sou merecedor disso. Deus me deu isso pelo que eu produzi. Isso é o dia a dia, é o que a gente tem que buscar sempre. Né? Então, agradecer a vocês, muito obrigado de verdade. E depois a gente vai lá no consultório. Combinado, já gostei. Ficar com um sorriso bonito. Muito bom, muito bom. Tem que dar um trato para esse podcast brilhar aqui, né? Agora não vou usar o branco xícara, não. Não, e tem que falar, que negócio bonito aqui, tá vendo? Olha, minha gente, olha. Adorei. É para levar ou apaga? Presente, lindo. É para levar ou apaga? Não, pô, a gente tá aqui também como empresa, a gente não vai, a gente faz as contas do certinho e tá dentro do orçamento. Muito bem. É verdade. Tá dentro do orçamento. Show de bola. E aí, terminamos? Obrigado. Pronto. Tchau.